Capítulo 71. Deixe-me matar alguém. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Enfiou e recompôs-se e disse ao venerável Wei, o preceptor imperial não tem interesse nas grandes escrituras educativas do demônio celestial. Com os olhos semicerrados, o venerável Wei deu uma risadinha. Se o preceptor imperial não tem interesse, será que o general Qin tem? O coração de Qin Fei estremeceu. Ele sabia que, não importava o que dissesse, seria incapaz de dissipar a desconfiança que aquele demônio cruel nutria por ele. Um ancião abaixo de Qin Fei ergueu as sobrancelhas brancas e disse: Sou velho e não me restam muitos dias de vida, portanto gostaria de dar uma olhada nas grandes escrituras educativas do demônio celestial, que dizem ser capazes de transformar alguém em um deus ou em um demônio. Posso obter permissão da mestra do culto e do venerável Wei? Isso não é um problema. A mestra do culto olhou em volta com seus belos olhos e sorriu. Quem mais quer dar uma olhada nas grandes escrituras educativas do diabo celestial? Uma mulher de rosto amarelado, sentada abaixo de Furiundi, sorriu e disse: Se a senhora não se importar, gostaria de dar uma olhada nesta Bíblia divina, mas diabólica. A mestra do culto olhou para Furiundi e perguntou: Que tal senhor da cidade? Furiundi riu de coração: Não se ofenda, senhora. Não tenho nenhuma intenção de ofender as grandes escrituras educacionais do demônio celestial e só quero dar uma olhada na tal técnica misteriosa que pode transformar alguém em um deus ou em um demônio. Quero corroborar nossas técnicas mutuamente. Não tenho más intenções para com a senhora e até mesmo nutro sentimentos ternos e protetores por você. O perverso culto do demônio celestial procurou a senhora por tanto tempo, que ela deve se sentir desamparada sozinha. Eu também gostaria de compartilhar alguns dos problemas da senhora. Kinmu piscou os olhos e percorreu o olhar com todos os praticantes poderosos. Todos no andar da supressão do rio haviam demonstrado interesse nas grandes escrituras educacionais do demônio celestial, e era por isso que ninguém ousava tocar na mestra do culto, para evitar danos a si mesmos. Porque mesmo que roubassem as grandes escrituras educativas celestiais do diabo da mestra do culto, seriam eles os próximos alvos de todos. A mestra do culto observou a expressão de todos e, de repente, caiu na gargalhada. Suas mãos esbeltas e brancas se abriram e uma caixa de jade apareceu em suas mãos. Dentro dela estão as grandes escrituras divinas educativas do diabo. Os talismãs do lado de fora são os selos dos mestres do culto do diabo das gerações passadas. A atmosfera no andar da supressão do rio tornou-se extremamente solene. Kimu imediatamente sentiu uma aura tirânica e terrível o envolver. Indyushiu também soltou um gemido silencioso. A aura não era direcionada a eles, mas sim à mestra do culto que estava ao lado deles. No entanto, como os dois estavam muito próximos dela, Kimu e Lin-Shiu foram arrastados para o meio da confusão. A mestra do culto não deu importância e abriu a caixa de jade. Parecia haver uma melodia vinda da caixa enquanto um fio espreitava para fora como uma serpente espiritual antes de subir lentamente. São realmente as grandes escrituras educativas do diabo celestial. O venerável Ei bateu na muleta e disse resolutamente: Por favor, fique com ela, senhora. Imo fez uma expressão estranha enquanto esticava o pescoço para olhar para a caixa de jade, uma estranheza indescritível o invadiu. Aquilo não era o grande livro de escrituras do demônio celestial educativo, era claramente o novelo de linha que a vovó Si costumava carregar consigo. Ele se lembrou daquele novelo de linha. Vovó Si costumava colocar o novelo na cesta, e a linha estava encolada em um grampo de jade que estava dentro da caixa. Quando ele era jovem, vovó Si o colocava na cesta enquanto costurava roupas. Certa vez, Kimu não conseguiu se conter e defecou dentro da cesta, impregnando todo o grande livro de escrituras do diabo celestial educativo com um fedor insuportável. Ela é mesmo a vovó Si. O jovem não sabia se ria ou chorava. Eu estava me perguntando por que a vovó não tinha ficado na pousada, então descobri que ela se arrumou toda e saiu para se divertir. A mestra do culto não deu atenção ao venerável Wei e o fio subiu cada vez mais. De repente, o fio inchou e ficou cada vez mais grosso. Quando o fio estava tão grosso quanto um barril d'água, a expressão de todos mudou. Eles viram que o fio não era realmente um fio, mas sim uma escrita maravilhosa formada por inúmeras letras. Inúmeras letras formavam um círculo que se sobrepunha em camadas sucessivas. Incontáveis camadas, quando reduzidas ao extremo, davam a impressão de ser um fio e não letras. Esta era a Bíblia do Diabo Celestial, o legado da seita do Diabo Celestial, as grandes escrituras educacionais do Diabo Celestial. Agora todos podem ter certeza de que o item é autêntico. As inúmeras letras encolheram subitamente, transformaram-se novamente em um fio e retornaram à caixa de jade.
A mestra do culto fechou a caixa de jade e usou os talismãs dos antigos mestres do culto do diabo para selá-la novamente. Então, deu uma risadinha discreta. No entanto, se quiserem dar uma olhada, terão que pensar bem. Quem quer que veja a Bíblia do diabo, o legado do culto do diabo celestial se tornará inimigo do culto do diabo celestial. Eu não serei acaçada pelo culto do diabo celestial e todos vocês morrerão hoje. Então, pode vocês vir a buscar a caixa de jade? A expressão de todos mudou drasticamente. Havia hesitação em seus corações. A caixa de jade estava bem diante deles, mas nenhum ousava tomá-la. A expressão de Qin Fei vacilou. Outras pessoas podiam temer o culto do demônio celestial, mas ele não. Por mais forte que o culto do demônio celestial fosse, não seria capaz de enfrentar o império da paz eterna. Contudo, se ele levasse a caixa de jade, se tornaria alvo de todos e seria difícil até mesmo para ele sair vivo da mansão do senhor da cidade. Outras pessoas tiveram os mesmos pensamentos. Mesmo que Fuyundi estivesse hesitante em agir, eles não conseguiam tomar uma decisão. A mestra do culto se deleitava em observar a expressão de todos. Ela se alegrava ao ver uma situação em que todos os praticantes poderosos e insuportavelmente arrogantes estavam sofrendo com isso. Era uma espécie de prazer para ela. O edifício estava mergulhado em silêncio. Nesse momento, Kinmu esticou as costas e se levantou, dizendo: Estou satisfeito. Irmã Shio, muito obrigado por me trazer aqui para um bom banquete. Senhor da cidade, preciso pagar pela refeição? Ele quebrou o silêncio e restabeleceu a atmosfera animada no prédio. Todos pareciam sorrir enquanto o olhavam. Aquele jovem era claramente do interior e nunca tinha visto o mundo antes. Ele viera ali para comer de graça e ainda perguntou a Fuyundi se precisava pagar. Fuyundi tossiu para dissipar o constrangimento, já que você está aqui, também é um convidado. Já que convidei todos para jantar, não aceitarei um centavo sequer do irmãozinho, mesmo que você não esteja na lista de convidados. Kimo deu um sorriso radiante como o sol, mesmo que o senhor da cidade não queira aceitar de mim. Não posso deixar de pagar. Não tenho muito dinheiro comigo, 100 moedas de dragão são suficientes. Por favor, espere um momento, senhor da cidade. Deixe-me matar alguém e conseguir o dinheiro para lhe pagar. Furundi franziu a testa. Kinmu não esperou por sua resposta e desceu o piso de supressão do rio. Em um passo, atravessou o lago e caminhou em direção à plataforma, chamando: Jovem mestre Tinjui, ouvi dizer que pessoas abandonadas podem ganhar 100 moedas de dragão lutando nesta arena. Sou uma pessoa abandonada, então deixe-me tentar. Seus passos eram tranquilos e ele não diminuiu o ritmo ao chegar à plataforma e olhar para o jovem à sua frente. Na plataforma, o jovem abandonado diante de Fu Tinjui estava completamente ensanguentado. Um escravo jogou o corpo do jovem no lago e usou a água para limpar a plataforma. Havia um peixe enorme no lago, agitando as ondas para abocanhar um pedaço do cadáver mutilado do jovem. Kinmu estava de pé no chão duro, olhando para o jovem à sua frente. Fu Tinjui tinha a mesma idade que ele, mas suas sobrancelhas exibiam uma expressão impiedosa. Era óbvio que ele havia matado inúmeras pessoas. O jovem o avaliava com o olhar feroz de uma fera selvagem. A atmosfera no andar da supressão do rio ficou repentinamente silenciosa novamente. Todos eram praticantes experientes e poderosos, com grande domínio das artes divinas e vasto conhecimento, mas jamais imaginariam que Kinmu lutaria com o número 1 do reino do embrião espiritual para ganhar essas 100 moedas de dragão e pagar Furundi. Que coragem! O ancião Baishan suspirou. É difícil para jovens com tanta coragem sobreviverem até a idade adulta. Normalmente morrem nessa idade. Furundi sorriu, já que não está confirmado quem ficará com as grandes escrituras educativas do demônio celestial. Por que não observamos essa situação inesperada primeiro? Quando esse incidente interessante terminar, decidiremos quem será o novo dono das grandes escrituras educativas do demônio celestial. O que você acha, mestra do culto? A mestra do culto sorriu. Eu, sendo uma mulher frágil, que opinião eu poderia ter? Lin Xiu rangeu os dentes em silêncio. Ela estava prestes a se levantar e chamar Kinmu de volta quando Qin Feiyue tossiu em sinal de aviso, portanto, ela só pôde se sentar. Plataforma sobre o lago. Um homem de meia idade aproximou-se carregando uma bandeja. Sobre a bandeja havia uma bolsa de moedas. Fu Tinju ergueu as sobrancelhas e disse: Na bolsa há 100 moedas de dragão. Se você me vencer, poderá levá-la. No entanto, nos últimos 3 anos, 1000 pessoas se apresentaram e nenhuma conseguiu levar esta bolsa de moedas de dragão. Kinmu refletiu sobre isso e perguntou: Você é o praticante número 1 da cidade do dragão da fronteira? Fu Tinju sorriu arrogantemente e assentiu: Sou conhecido publicamente como o número 1.
Num raio de 300 quilômetros, sou o número um entre todos os praticantes de artes marciais. Perdi a conta de quantos praticantes de artes marciais matei. Todos morreram em batalha, não por causa da fama do meu pai. Contanto que morressem pelas minhas mãos, nenhum conseguia sair vivo. Kimo acenou levemente com a cabeça. Qual é a sua arma de escolha? Com os braços para trás, ele sorriu. Você pode escolher qualquer arma. Eu escolherei a minha à vontade. Sempre que eu quiser usar minhas armas, posso fazê-lo livremente. ZNNG. Um zumbido nítido ecoou quando a faca de abate de porcos voou para a mão de Kinmu. Seu método não consistia em moldar o Ki em um fio, mas sim em uma percepção mútua. Seu Ki vital e a faca tinham uma percepção mútua, percebendo-se mutuamente como dois ímãs que se atraem. Seu Ki vital circulava cada vez mais freneticamente, tornando-se muito mais violento. A cena em que ele havia matado a enorme serpente reapareceu em seu corpo. Quanto mais furioso ele fica, mais violento se torna seu Ki vital. A conexão mútua se intensifica e a faca se torna muito mais afiada. Contudo, o rosto de Kinmu estava extremamente calmo. Apesar da aparência serena, a fúria fervia violentamente em seu coração. Capítulo 72. Sacrifiquem o filho para pagar a conta. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. A insanidade do açougueiro parecia ter sido transmitida a ele através da habilidade com a faca de abate de porcos. A faca do açougueiro era originalmente uma faca insana, uma faca movida pelas emoções. Você usa uma faca? Fu Tinjui caiu na gargalhada ao ver a faca do tamanho de uma tábua de cortar. Que faca é essa? O corpo de Kimu se moveu e a luz da faca irrompeu repentinamente como uma explosão. Era como um mar turbulento com ondas sobrepostas que se chocaram contra Fu Tinjui. Fu Tinjui manteve os braços atrás das costas e esboçou um sorriso de escárnio. O tilintar de armas colidindo ecoou enquanto uma luz prateada se chocava repetidamente contra a faca de abate de porcos. A luz prateada era uma espada minúscula. A espada tinha apenas 3 polegadas de comprimento. Era essa pequena espada que voava como um relâmpago. Havia um fio vital de Ki conectado a ela, e o jovem mestre Tinjui a controlava para que voasse ao seu redor, aparecendo e desaparecendo de forma imprevisível. Em seguida, outras 7 espadas minúsculas voaram e bloquearam os ataques rápidos de Kinmu, impedindo que sua faca penetrasse. Suas espadas eram armas espirituais que podiam mudar de forma livremente. Agora que sua espada tinha 3 polegadas, era mais difícil bloqueá-la e muito mais fácil de controlar. Além disso, também era muito mais ágil. Ao infundir energia vital em uma espada de 3 polegadas, seria possível fortalecê-la e aumentar seu poder. Ele possuía 8 espadas de 8 centímetros, controladas pela técnica do deus celestial Octopus. Como as espadas apareciam e desapareciam de forma imprevisível, era impossível se defender delas. Não era à toa que ele era considerado o melhor praticante da cidade do Dragão da Fronteira. Ele participou de inúmeras batalhas e matou incontáveis pessoas. Com uma aura demoníaca como a dele, até mesmo deuses e demônios têm dificuldade em se aproximar dele. Contudo, a faca de Kinmu tornou-se cada vez mais pesada, resultando em um aumento significativo no poder de cada golpe. À medida que os golpes se acumulavam como uma tempestade, ficava cada vez mais difícil para as pequenas espadas se defenderem. Graças à sua técnica de controle de espada, ensinada pessoalmente pelo Lorde da Cidade do Dragão da Fronteira, e às suas habilidades extremamente complexas com a espada, ele foi capaz de derrotar muitos praticantes de artes marciais nas grandes ruínas. Sua habilidade com a espada permitia que ele se defendesse da faca de Kinmu, mas o poder da lâmina estava gradualmente ultrapassando o limite de sua resistência. Isso significa que a densidade do Ki vital de Kinmu era ainda maior que a dele. O motivo pelo qual ele conseguiu bloquear os golpes anteriormente foi que o Ki vital de Kinmu não estava completamente imobilizado. Quanto mais golpes Kinmu desferia, mais Ki vital era mobilizado, resultando em ataques cada vez mais fortes. O rosto do jovem mestre Tinjui estava ficando cada vez mais vermelho, como se fosse sangrar. O poder da faca de Kimu era simplesmente descomunal, fazendo com que o alcance de seus 8 pequenos golpes de espada diminuísse progressivamente. As espadas e as facas de ambos se moviam cada vez mais rápido. Seus passos também se aceleravam no centro da plataforma. Enquanto circulavam um ao redor do outro, a velocidade de seus ataques era deslumbrante. De repente, o corpo de Kinmu se aproximou do corpo de Fu Tinjui. Fu Tinjui ficou surpreso e seu couro cabeludo ficou dormente, uma técnica de batalha infalível? Ele conhecia as técnicas de combate infalíveis. Quando alguém se via encurralado por um praticante que dominava essas técnicas, significava que o oponente estava prestes a desferir seu golpe fatal. Besteira.
No andar da supressão do rio, a expressão de Fundi mudou drasticamente quando ele se ergueu imediatamente e saltou em direção à plataforma sobre o lago, atravessando o ar. Ao mesmo tempo, cada músculo do corpo de Kinmu se contraía freneticamente como um dragão venenoso e uma serpente entrelaçados, conferindo-lhe uma força incomparável. Seus músculos e tendões em constante espasmo permitiam-lhe sentir cada movimento do oponente, cada caminho e mobilização de força. Cada ação e reação de seu oponente se refletia em sua mente. Um olhar frio cruzou os olhos de Kinmu, a técnica mortal da faca de abate de porcos. Erguendo a faca do proibido. Erguendo a faca do proibido, os veículos e cavalos rugiram como trovões. Entrou no palácio sozinho, saiu com a cabeça do rei na mão. Os músculos de todo o corpo de Kinmu se contraíram. A faca de abate de porcos passou de sua mão direita para a esquerda enquanto ele a segurava com a empunhadura invertida. Com um movimento ascendente, a faca atravessou duas espadas minúsculas e, em seguida, surgiu da virilha do jovem mestre Tinjui. Um simples movimento de faca abriu a barriga como se estivesse abatendo um porco. Essa era a habilidade do açougueiro em abater porcos com uma faca. Ao mesmo tempo, duas espadas minúsculas se voltaram para os olhos de Kinmu. Com um movimento rápido dos dedos da mão direita, as pontas dos dedos foram perfuradas, mas as duas espadas minúsculas também foram repelidas. Yo. Um estrondo ensurdecedor ecoou do andar de supressão do rio, atrás de Kinmu. O prédio inteiro foi partido ao meio por uma força indescritível. O alto edifício partiu-se ao meio e desabou no lago, lançando ondas em direção à margem. A água apagou inúmeras lanternas nas mãos da jovem, provocando uma série de gritos de espanto. O rosto de Fundi empalideceu enquanto ele permanecia sobre as ruínas do andar da supressão do rio. Ele rangeu os dentes enquanto manchas de sangue escorriam do canto de sua boca. Ao tentar salvar seu filho em um momento de urgência, ele foi interceptado pela mestra do culto do demônio celestial antes mesmo de conseguir sair do prédio. Na pressa, ele recebeu o golpe de frente e ficou gravemente ferido. Ter se ferido foi um detalhe menor, mas ele não conseguiu salvar o filho. Diante dele, a mestra do culto ergueu a mão calmamente para pentear os cabelos e sorriu. Senhor da cidade, é uma batalha entre a geração mais jovem, e o senhor interferiu pessoalmente, não é contra as regras. Felizmente, eu o impedi a tempo antes que o senhor da cidade cometesse um erro. Os cantos da boca de Fundi se contraíram e ele resistiu ao sangue que subia à sua garganta. Engolindo o sangue de volta para o estômago, ele esboçou um sorriso forçado. A mestra do culto tem razão. A habilidade do meu filho é inferior à dele. Os cantos dos seus olhos se contraíram sinistramente. Ele merecia morrer. Eu estava ansioso agora há pouco e fiz papel de bobo. Na plataforma à beira do lago, Kinmu embainhou sua faca e ficou de pé, ereto. Minha faca se chama faca de abate de porcos. Seus espasmos musculares gradualmente se acalmaram e ele disse indiferentemente: Jovem mestre Tinjui, você não é tão ruim assim por ter machucado dois dos meus dedos. Diante dele, um rastro de sangue surgiu da barriga de Fu Tinjui e se estendeu para cima. O rastro de sangue subiu cada vez mais, chegando à garganta, depois ao nariz e à testa. Seu peito então se abriu e seu corpo inteiro se separou em duas metades, espalhando seu sangue por todo o chão. Kimu caminhou a passos largos em direção ao homem de meia-idade que estava atordoado e agarrou a bolsa de moedas na bandeja. O homem de meia-idade tinha uma expressão pálida e, de repente, agarrou o braço de Kimu e gritou: Você matou o jovem mestre Tinjui. Troca. Com um golpe de sua faca, Kimu decapitou o homem. Virando-se, sacudiu a faca de abate de porcos para remover as manchas de sangue e a guardou na bainha. Em seguida, voltou para o piso de supressão do rio, que havia desmoronado. Um plopsou atrás dele quando o cadáver do homem de meia-idade caiu no lago. Em seguida, ouviu-se o turbilhão da água enquanto os monstros marinhos se acotovelavam para abocanhar uma mordida do corpo. Kimu pisou na água e alcançou o andar da supressão do rio, que havia sido arrasado. Ele ergueu a cabeça para olhar para Furundi, de rosto esverdeado, assim como para os rostos atônitos de todos ao redor. O jovem deu um sorriso sincero e entregou a bolsa de moedas a Furundi, que estava à sua frente, dizendo: Senhor da cidade, aqui estão 100 moedas de dragão, este é o meu pagamento. Os cantos dos olhos de Furundi se contraíram e ele não estendeu a mão. Não estou acostumado a dever favores a ninguém. Já que comi a refeição que o senhor da cidade ofereceu, devo retribuir, mesmo que ele não queira aceitar. Nós, o povo abandonado das grandes ruínas, podemos ser pobres, mas ainda temos nossa integridade. Com um sorriso radiante, Kimu soltou a bolsa de moedas. Assim que a bolsa caiu no chão, as moedas de dragão rolaram para fora e se espalharam por toda parte.
Algumas até caíram no lago através das rachaduras no chão. Agora que quitei minha conta, é hora de eu voltar. Senhor da cidade, pessoal, preciso pedir licença. Ele recuou alguns passos e se virou para ir embora. Ao pisar nas ondulações, riu gostosamente, com heróis sentados e embriagados de vinho. Eu matei o filho para pagar a conta. Delicioso, delicioso. Lin Xiu piscou seus olhos brilhantes e belos, desejando chamá-lo de volta, mas se conteve. Afinal, ela era uma convidada na mansão do senhor da cidade, e mesmo sendo uma convidada nobre, ainda assim fora ela quem trouxera Kinmu para lá. Agora que Kinmu havia matado o filho do senhor da cidade diante de todos, não era bom para ela ter muitos laços com ele. A mestra do culto parou diante de Fuyundi e bloqueou seu olhar fixo em Kinmu. Então, sorriu. Já que ninguém se atreve a tomar as grandes escrituras do demônio celestial educativo, continuarei a guardá-las. Adeus. Ao terminar, seu corpo brilhou e desapareceu. Tentando sair. O venerável I gritou e saiu correndo para perseguir a mestra do culto, junto com a mulher de rosto amarelo, o ancião de sobrancelhas brancas e o resto das pessoas. Furundi hesitou por um momento e chamou um praticante de artes divinas, ordenando ir rapidamente: traga homens para seguir aquele jovem e matá-lo para vindar Yoer. Além disso, encontre pessoas para enterrar Yoer. Terminada a tarefa, ele também seguiu na direção para onde a mestra do culto havia partido. Comparar à vingança de seu próprio filho, as grandes escrituras divinas educativas eram muito mais importantes. Bendixiu levantou-se silenciosamente e tentou escapar furtivamente das ruínas do andar da supressão do rio quando a figura imponente de Qin Feiyue apareceu atrás dela. Vossa Alteza, pare de brincar. Com um olhar vago, Qin Feiyue disse: o exército do preceptor imperial está próximo. Lin Xiu ficou desapontado e resmungou: não me diverti o suficiente saindo desta vez. Com um olhar gentil, Qin Feiyue falou com ela suavemente: se a sétima princesa admira esse jovem, quando as grandes ruínas se tornarem parte do Império da Paz Eterna, você poderá convocá-lo ao palácio e conceder-lhe o título de eunuco. Dessa forma, ele poderá acompanhar a sétima princesa com frequência. Capítulo 73 Assassinatos na Rua Enfeitada. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. Uma noite na cidade dos dragões da fronteira prometia ser animada. Tem alguém me perseguindo. Ao sair da mansão do senhor da cidade, Kinmu imediatamente sentiu que alguém o estava seguindo. Os praticantes de artes divinas da mansão do senhor da cidade não tinham a menor intenção de esconder sua presença. Devem ter pensado que não havia necessidade de se ocultar diante de um simples praticante de artes marciais, portanto, simplesmente o seguiram abertamente. Nesse momento, na cidade do Dragão da Fronteira, carros ornamentados desfilavam pelas ruas. Os comerciantes da cidade decoraram carros com mais de uma dezena de metros de altura, adornados com formas de enormes bestas estranhas e diversas representações de deuses e demônios. Sobre os carros, dançarinas se apresentavam com graça, vestidas com trajes suntuosos inspirados nas estátuas de pedra das aldeias. Ao caminhar pela rua enfeitada, Kinmu sentia-se como se tivesse entrado em um mundo de deuses e demônios dançando. A rua enfeitada fazia um barulho ensurdecedor e havia pessoas por toda parte se espremendo e empurrando umas às outras. Ambos os lados da rua estavam adornados com lanternas e enormes pilares de pedra. No topo dos pilares havia bacias de pedra cheias de querosene que ardiam furiosamente. Havia também pessoas caminhando em pernas de pau com mais de 30 metros de altura. Elas conseguiam percorrer 20 metros em um único passo, e os praticantes nas pernas de pau carregavam uma tocha de fogo com uma cabaça de querosene na outra mão. Soprando uma boca cheia de querosene na tocha, eles conseguiam expelir serpentes de fogo com vários metros de comprimento. Era um lugar movimentado e próspero, mas ainda conservava o ar selvagem das grandes ruínas. Kinmu caminhou em meio à multidão e, de repente, o céu ficou extremamente brilhante. Linhas finas, sem que ele percebesse, preencheram o céu e se entrelaçaram. Subitamente, essas linhas finas se expandiram, uma a uma, transformando-se em enormes dragões prateados que nadavam rapidamente pelos céus da rua enfeitada. Os dragões prateados nadavam em círculos e era possível ver que eram formados por inúmeras letras. Ao nadarem, emitiam uma voz demoníaca alta e clara, enigmática e abstrusa. Ban, ban. Tremores violentos que propagaram junto com os raios brilhantes que dispararam para o céu. Esses raios de luz invadiram a escuridão acima da cidade do Dragão da Fronteira e foram instantaneamente absorvidos pela escuridão sem criar sequer uma única onda. Mesmo impactos monstruosos ao entrar na escuridão eram como um boi de barro entrando no mar, desaparecendo sem deixar rastro. A multidão lá embaixo ficou ainda mais animada, vibrando e torcendo ruidosamente.
Jamais imaginariam que não se tratava de fogos de artifício, mas sim das batalhas entre praticantes habilidosos acontecendo acima deles. Felizmente, o impacto foi na direção da escuridão do céu, caso contrário, muitas pessoas teriam morrido. Os dragões prateados viajavam de um lado para o outro e algumas figuras aterrorizantes surgiram em meio à luz, como deuses e demônios. Eram o Lorde Furyundi da cidade do Dragão da Fronteira, o Venerável Wei, a mulher de rosto amarelo e os demais, lutando entre si no céu. Kinmu também se movia rapidamente pela multidão, pois aquele não era um lugar seguro. Mesmo que os impactos causados pelos praticantes mais fortes fossem todos direcionados para o céu, e se os impactos viessem para baixo? O sangue certamente jorraria como um rio e inúmeras pessoas se transformariam em cadáveres. Os estrondos dos trovões ecoavam sobre a cidade do Dragão da Fronteira, reverberando em alta velocidade. Ocasionalmente, os trovões vinham do leste da cidade, enquanto outras vezes do oeste, movendo-se de um lado para o outro tão rápido quanto um relâmpago. Atrás dele, os praticantes de artes divinas da mansão do senhor da cidade continuavam a persegui-lo. Mesmo enquanto Kinmu se espremia entre a multidão, não conseguia se livrar deles. O encontro de hoje à noite foi realmente estranho. No entanto, ainda assim causei problemas ao não resistir à minha intenção assassina e matar o filho do Lorde da cidade. Preciso avisar a vovó e o vovô cego para saírem daqui o mais rápido possível. Inu estava prestes a apressar o passo quando ouviu o rugido de um dragão atrás dele. Um praticante de artes divinas, com um dragão verde encolado em seu corpo, saltou sobre ele. Ele ainda estava a mais de 20 metros de Kinmu quando o dragão verde se infiltrou na multidão e quase o imobilizou. Kinmu estava prestes a se esquivar quando um rolo de seda branca que pendia do prédio ao lado da rua se enrolou no pescoço do praticante de artes divinas, puxando-o para cima, para fora da multidão e levando-o para dentro do cômodo. No prédio, algumas mulheres no auge da juventude tinham facas escondidas nas mangas e as apunhalaram em direção ao peito do praticante de artes divinas. Kim ergueu a cabeça e olhou. Eram as poucas irmãs mais velhas que o haviam chamado para brincar quando ele chegou à cidade. Ele continuou caminhando e passou por um beco. No beco, havia um praticante de artes divinas usando um chapéu de bambu, cujo corpo estremeceu ao ver Kinmu passar. Do beco, ondas gigantescas surgiram do vazio. As ondas enormes, como serpentes gigantes, abriram suas mandíbulas para morder Kinmu. Dentro das ondas gigantes, havia peixes prateados, que provavelmente eram armas espirituais. E naquele instante, havia uma oficina de ferreiro em frente ao beco, onde o ferreiro era um gigante de 20 metros de altura. Ele estava forjando uma bela faca de aço. O cabo da faca tinha 5 metros de comprimento, enquanto a lâmina tinha 6 metros. O gigante agarrou a longa faca e a atravessou na parede do beco, atingindo o praticante de artes divinas que usava um chapéu de bambu e pregando-o na parede. O ferreiro gigante então sacou sua faca e limpou as manchas de sangue. Em seguida, continuou a forjar a faca nas chamas ardentes da forja. Kimu ficou sem palavras, atônito, e continuou caminhando. Ao som estridente dos gongos e tambores na rua enfeitada, figuras saltaram rapidamente, como se estivessem voando, sobre os telhados das casas em ambos os lados. Eram os praticantes de artes divinas da mansão do senhor da cidade e rapidamente cercaram Kinmu. Um dos praticantes de artes divinas saltou e, antes mesmo de tocar o chão, uma serpente na cesta de um encantador de serpentes estendeu repentinamente a cabeça. A cabeça da serpente cresceu imensamente e engoliu o praticante de artes divinas que havia saltado do céu. Em seguida, sua cabeça voltou ao tamanho normal e retornou à cesta. Outros poucos praticantes de artes divinas pousaram no chão e se misturaram à multidão. Um deles passou por uma loja de vinhos, cujo garçom observava os carros enfeitados com um sorriso. De repente, o garçom pegou uma enorme jarra de vinho e a mergulhou na cabeça do praticante. Ao entrar na jarra, seus ossos e carne derreteram instantaneamente, transformando-o em uma jarra de vinho. O garçom da loja de vinhos colocou a jarra de vinho corretamente e fechou a boca da jarra. Os poucos praticantes de artes divinas restantes da mansão do senhor da cidade encontraram um bêbado em meio à multidão. O bêbado cuspiu fogo neles e os transformou em cinzas. Alguns foram assassinados e tiveram suas gargantas cortadas. Outros foram levados para os carros ornamentados pelos dançarinos e desapareceram sem deixar rastro. Enquanto Kinmu caminhava pela rua, seu coração sentiu de perplexidade ao presenciar tal cena. Vários praticantes de artes divinas haviam vindo da mansão do senhor da cidade para caçá-lo, mas todos morreram silenciosamente em meio à multidão. Quem são as pessoas que estão me ajudando? São membros do culto do Diabo Celestial? O culto do Diabo Celestial tem tanto poder assim na cidade.
Ele chegou à estalagem e estava prestes a entrar quando, de repente, viu Blind. Ao lado da estalagem havia uma casa de jogos e Blind estava sendo retirado de lá por dois homens de preto, sendo então jogado no chão. Kinmu foi imediatamente até lá e viu que Blind já havia subido sozinho. Deu um tapinha no próprio traseiro e gritou em direção ao cassino: Minha bengala de bambu. As portas da casa de jogos rangeram ao se abrirem e uma vara de bambu foi arremessada para fora, atingindo a cabeça de Blind. Blind pegou sua bengala de bambu e sorriu. Desta vez, dei azar. Prometo que da próxima vez vocês não verão como eu trapaceio. Com certeza recuperarei todo o meu dinheiro. Muir, é você. Vim dizer que hoje presenciei uma cena bem interessante. Uma galinha grande, toda enfeitada, saindo para se divertir. E um galo pequeno a seguia, também querendo se divertir. Kimu estava perplexo. São apenas dois pássaros. O que é de tão estranho neles? Vovô cego, vamos voltar para a pousada. Quando ambos retornaram à pousada, o grito de espanto da vovó se ecoou. Kimu imediatamente entrou e viu a vovó se segurando uma bolsinha de moedas, visivelmente surpresa. Kimu olhou fixamente para o nada e imediatamente empurrou a janela, abrindo-a. Olhando para fora, ainda viu os dragões prateados, transformados a partir das grandes escrituras do demônio celestial educativo, lutando com os poderosos praticantes do lado de fora. Virando a cabeça novamente, viu a vovó Si no quarto, o que o deixou muito intrigado. Será possível que a mestra do culto que conheci na mansão do senhor da cidade não seja a vovó Si? O coração de Kimu se encheu de crescente perplexidade e ele sorriu. A vovó acabou de voltar? Trouxe comida para você e para o vovô cego. Em seguida, ele tirou o papel manteiga e o colocou sobre a mesa para abri-lo. Os olhos embaçados da vovó se revelaram uma expressão comovida e ela se sentou, tremendo. Ela sorriu e disse: Moer é mesmo uma mãe dedicada. O que está acontecendo com aquele saco de moedas de dragão? Kinmu olhou nos olhos dela e ficou perplexo. O olhar da vovó Si era muito semelhante ao da mestra do culto. Até o cheiro do rojo era o mesmo. No entanto, porque ainda existiam dragões de prata transformados pelas grandes escrituras educativas do diabo celestial. Ele se recompôs e contou isso sobre o encontro que tivera no beco. Vovó se fez uma expressão estranha enquanto gaguejava. Vê, você usou uma única moeda de dragão para ganhar mais de 3.000 moedas de dragão? Se eu soubesse que você tinha tanto dinheiro antes, teria ido me dar um presente em vez de procurar uma refeição grátis. Ilmo contou isso como conheceu a bela mulher na mansão do senhor da cidade e disse: Vovó, eu matei o filho do senhor da cidade. Não é adequado ficarmos aqui por muito tempo. Precisamos partir o mais rápido possível. Vovó se tirou o grampo de jade da cabeça e fez um gesto com a mão. De repente, um fio fino voou de fora. Esse fio se enrolou automaticamente no grampo e se transformou em um novelo em poucos segundos. Ela jogou o novelo na cesta e sorriu. Transformei a senhora do Lorde da Cidade do Dragão da Fronteira em uma vaca e você matou o filho deles. Ele realmente tem muito azar. Mas coisas ainda piores o aguardam. Ele cometeu muitos males e o karma está prestes a alcançá-lo. Já que você ganhou essas moedas de dragão, pode ficar com elas. Talvez sejam úteis no futuro. Rugidos estrondosos vinham de fora, entre eles o venerável Ei gritando: A mestra do culto escapou. Procurem rapidamente em todas as áreas e todos vocês devem encontrá-la. Lá fora está tudo escuro, a demoníaca não poderia ter escapado da cidade. Lá aguçou os ouvidos para ouvir a comoção lá fora e disse de repente: Aquele pequeno general de sobrenome Kine está hospedado aqui e não vai embora. Com o mapa topográfico do Rio Impetuoso, fica claro que ele está esperando pelo Preceptor Imperial da Paz Eterna. O Preceptor Imperial da Paz Eterna planeja enviar seu exército para as Grandes Ruínas. A cidade do Dragão da Fronteira será a primeira a sofrer o impacto. Já que o pequeno general Kine está hospedado na mansão do senhor da cidade, significa que o senhor da cidade do Dragão da Fronteira, Fuyundi, fez um acordo com ele. Quando chegar a hora, a cidade do Dragão da Fronteira será a primeira fortaleza para invadir as grandes ruínas. Esta cidade é muito grande e poderia abrigar até 10.000 soldados e cavalos. Vovó se sorriu radiante, portanto, Fuyundi tem que morrer. Blinda sentiu com a cabeça e disse: Ele precisa morrer. Muir matou o filho dele, então se Muir sair da cidade, ele certamente o alcançará. Esse será o dia da sua morte. As grandes ruínas não são lugar onde o preceptor imperial possa pisar, então é melhor ele voltar correndo para onde veio. Kinmu olhou para Blind e depois para a vovó Si. Ele não fazia ideia do que eles estavam planejando. No entanto, também era estranho. Vovó Si nunca havia trazido Blind para a cidade antes, mas desta vez o trouxe. Kinmu não havia pensado nisso antes, mas agora que estava refletindo sobre o assunto, havia algo estranho acontecendo.
Se Blind estava sempre no cassino e não saía de lá, como ele sabia o que tinha acontecido na mansão do Lorde da cidade? Ou será que Blind também estava na mansão do Lorde da cidade? Durma cedo, Muir. Talvez a vovó se torne a senhora da cidade dos dragões da fronteira amanhã. Kimu dormia do lado de fora enquanto a vovó se dormia no quarto de dentro. Quando Kimu estava quase com sono, de repente ouviu a vovó se revirando na cama e sussurrando para si mesma: Estou tão animada que não consigo dormir. Não só vou trazer para casa os pilares do dragão da cidade do dragão da fronteira, como amanhã na cidade inteira terá o sobrenome Si. Isso é ruim. Não consigo mesmo dormir. RSRSRSRS. Capítulo 74. Mudança na propriedade da cidade dos dragões. Tradutor, Ninetales editor, Fishcreek. Kimu estava perplexo, porque a vovó não está mais curvada? Ela parecia estar se revirando animadamente na cama. No dia seguinte, Kimu acordou e percebeu que a vovó se não estava mais em seu quarto, mas o café da manhã já estava preparado. O jovem lavou as mãos e tomou o café da manhã antes de descer para procurar a vovó Si e o cego. Ambos já haviam preparado a carroça de bois e carregado os temperos e tecidos que haviam comprado nela. O que intrigou Kinmu foi que Blind estava atrelando 3 bois à frente da carroça. Havia também outros 3 bois grandes seguindo atrás da carroça. Os 6 bois olharam para Kinmu e o medo era visível em seus olhos enquanto tremiam. Vovó, nós não vendemos todas as 6 vacas? Perguntou Kinmu. Vovó se bocejou e disse lentamente: Simplesmente tive dificuldade para dormir ontem à noite, então, vovó saiu e comprou mais 6 vacas. Kinmu estava cético e viu os 6 grandes bois balançando a cabeça. Ele não sabia o que eles estavam tentando dizer, pois só conseguiam mugir. Ainda era cedo quando a carroça de vacas saiu da cidade. Já havia algumas carroças puxadas por cavalos na estrada, pois os aldeões que vinham à cidade para negociar aproveitavam a manhã para retornar às suas aldeias, na esperança de chegar antes do anoitecer. Imu conduziu a carroça até o cais e o rio já estava agitado. Numerosos aldeões prestavam culto aos deuses do rio e invocavam os portadores do rio. À beira da margem, os portadores do rio, de narizes grandes, apreciavam o aroma do incenso e soltavam grandes anéis de fumaça. Alguns portadores do rio já carregavam aldeões que retornavam de uma viagem recompensadora. Blaine também ofereceu incensos à beira do rio para invocar um portador do rio. Ele o alimentou e Kinmu conduziu a carroça de vacas até as costas do portador do rio. A enorme besta começou a nadar rio acima. O rio fluía majestosamente de oeste para leste. Quando chegaram, desceram flutuando o rio abaixo. Agora que estavam subindo o rio acima, vindos de jusante, a resistência da água deveria ser muito forte. Contudo, a velocidade do barco fluvial não diminuiu em relação à sua descida. Com essa velocidade, eles só precisam descansar uma noite no templo da vovó e retornarão à vila dos idosos com deficiência no dia seguinte. Sem saber, eles haviam percorrido 17 milhas pelo rio. A expressão da vovó se mudou ligeiramente. Carregando sua cesta, ela sorriu e disse: Meu trabalho está aqui. Cegos, vocês dois, sigam em frente. Glinda sentiu com a cabeça e avisou: Tenha cuidado. A vovó se deu um salto e desapareceu repentinamente sem deixar rastro. Kim olhou para cima e viu a vovó se no ar, sem descer por um longo tempo. Blaine, por outro lado, estava acostumado e não se preocupava, permanecendo ereto com sua bengala de frente para o vento. Pouco tempo depois, Kim viu subitamente que, no céu atrás deles, uma nuvem ficou vermelha como sangue. Uma chuva de sangue começou a cair do céu, tingindo o rio impetuoso de um vermelho escarlate. O que aconteceu no céu? Enquanto ele pensava nisso, uma cabeça caiu da nuvem ensanguentada direto no rio. Os cabelos de Kim se eriçaram. Ele viu o rosto claramente no instante em que a cabeça caiu no rio. Era a mulher de rosto amarelo que estava na mansão do senhor da cidade. Kim ergueu a cabeça. O que exatamente aconteceu naquela nuvem? Aquela chuva veio depressa e passou tão depressa quanto. A chuva sangrenta que tingiu o rio de vermelho parecia apenas uma ilusão. Conforme a água do rio corria rio abaixo, logo recuperou sua transparência. Kinmu lavou as manchas de sangue do corpo. Ele esperou por um bom tempo, mas a vovó Si ainda não havia aparecido. No entanto, Blind permanecia calmo e nem sequer demonstrava a menor preocupação. Nesse exato momento, Kinmu sentiu uma onda de força repentina que fez seu coração palpitar. Vinda da jusante do rio impetuoso era algo estrondoso e extremamente aterrador. Até mesmo o transportador fluvial sob seus pés ficou inquieto e aumentou a velocidade para nadar rio acima. As orelhas de Blind se contraíram repentinamente e ele gritou: Muir, encontre um ponto de apoio firme e não caia no rio.
Kenmu imediatamente encontrou um ponto de apoio firme. Era como se seus pés tivessem criado raízes na parte traseira do transportador fluvial. Só então ele ouviu um som peculiar de assobio vindo de trás, o que o deixou atônito enquanto virava a cabeça para olhar. Ele só conseguia ver o enorme rio atrás deles, subindo cada vez mais rápido. O rio estava, na verdade, fluindo na direção oposta, de jusante para montante. Nesse instante, a jusante, a superfície do rio já ultrapassava 30 jardas de cada lado da margem. À medida que as ondas gigantescas e brancas como a neve avançavam, a água desabava sobre eles. As ondas gigantes se aproximavam cada vez mais e a água espirrava freneticamente para os dois lados, inundando a densa floresta em ambas as margens. As ondas aterrorizantes avançaram com força, e o som estrondoso se transformou em um estrondo ensurdecedor, como se centenas de trovões tivessem ecoado em um vale. Kimu sentiu um arrepio percorrer a espinha ao ver os respingos excessivos das ondas gigantes se dissiparem, revelando uma mão enorme. Essa mão era quase tão larga quanto a superfície do rio, avançando impiedosamente de jusante para cima. Lain permaneceu calmo e sereno, como se não percebesse a situação aterradora atrás deles. A enorme mão formada pela água do rio logo alcançou 300 metros atrás deles. Nesse instante, a enorme mão se desfez repentinamente. A imensa massa de água se dispersou ao redor. As ondas que avançavam ergueram o River carrear 30 metros no céu antes de retornarem ao solo. Kinmu se recuperou do choque e imediatamente se agarrou à carroça de vacas para evitar que ela escorregasse para dentro da água. Blind usou sua bengala de bambu para cutucar a cabeça do portador do rio. O portador do rio imediatamente mudou de direção e nadou o rio abaixo novamente. Muir, vamos retornar à cidade do dragão da fronteira. 10 milhas rio abaixo, o Lord Furundi da cidade do dragão da fronteira desceu dos céus e pousou na superfície do rio com passos rápidos. Deu 2 passos para frente antes de parar e olhar ao redor com uma expressão sombria. Qual irmão mais velho quebrou meu feitiço? Não era um irmão mais velho, mas sim uma irmã mais velha. Vovó se carregava sua cestinha e caminhava sobre a superfície do rio. Suas rugas se acentuaram enquanto ela sorria radiante. Senhor da cidade, o senhor não tem medo de prejudicar os aldeões das grandes ruínas causando destruição no rio? Se seu ataque tivesse acertado, aldeões em mais de 50 quilômetros teriam que morrer pelas suas mãos. Que grande pecado seria! Você é a velha bruxa que está com aquela pessoa abandonada? Fuyundi respondeu friamente. Então foi você quem lhe transmitiu as artes supremas das técnicas de batalha para que ele matasse meu filho? Terei que vindar a morte do meu filho, e se você bloquear meu caminho, morrerá. Vovó se suspirou e tirou um novelo de linha de sua cesta enquanto dizia fracamente: Senhor da cidade, este é o grande livro sagrado do diabo da educação que você tanto esperava. Que pena que esta será a última vez que o verá. Você ainda estará vivo, mas será selado por mim em sua pele humana. Comigo vestindo sua pele, tomarei a cidade do dragão da fronteira e encontrarei o preceptor imperial da paz eterna. A pupila de Furion se contraiu quando o novelo de linha girou na mão da vovó Si. A linha se estendeu rapidamente e se entrelaçou na superfície do rio. A linha se transformou em uma enorme rede e Furion ficou preso nela. Ontem à noite, quando seu filho morreu, tive a oportunidade de atacá-la de surpresa. Se você tivesse se comportado adequadamente e se concentrado em se recuperar ontem, depois de ter sido gravemente ferida, talvez ainda tivesse a chance de escapar hoje. Vovó se sorriu radiante. No entanto, você é muito ganancioso e veio me perseguir, querendo roubar as grandes escrituras educativas do diabo celestial que determinaram o seu fim hoje. Me matar só com você. Sonhe, há quantos anos você só cultiva? O corpo de Fuyundi vacilou e sua energia vital irrompeu freneticamente. Sua densa energia vital formou um deus celestial de 8 braços e 8 cabeças atrás dele, que quase parecia real. O deus celestial de 8 braços e 8 cabeças, formado a partir de sua energia vital, quase tinha uma forma física. O deus celestial atrás dele segurava 8 instrumentos que quase formavam uma substância física. Como Lorde da cidade do Dragão da Fronteira, ele naturalmente possuía uma técnica extraordinária. A técnica do Deus Celestial Ócuplo é de fato uma técnica notável. No entanto, é apenas notável e ainda está longe de alcançar o reino de um Deus. Vovó se deu uma risadinha e, de repente, sua pele se desprendeu. Uma mulher em plena forma saiu da pele da vovó, era a incomparável beleza da mestra do culto da mansão do senhor da cidade. Ela avançou rapidamente e os fios transformados pelas grandes escrituras divinas celestiais educativas viajavam para frente e para trás velozmente. Fundi deu um grito e encarou a bela mestra do culto de frente. Então, zombou, se ioiô,
você tem pouco mais de 100 anos. Será que seu poder mágico pode ser maior que o meu? Oh. As palmas das duas se chocaram e vovó se foi arremessada para o ar, pensando em ir embora. Furundi saltou no ar e de repente sentiu algo estranho, porque fiquei tão leve. Ele baixou a cabeça e viu um homem de carne e osso, sem pele, em pé na margem do rio. Ele olhou para si mesmo e soltou um grito involuntário. Ele próprio havia se tornado pele humana, e o homem de carne e osso abaixo era ele mesmo que tivera a pele arrancada. No instante em que vovó se bateu a palma da mão nele, o fio transformado pelas grandes escrituras divinas educativas do diabo penetrou em seu corpo e selou suas 3 almas e 7 espíritos em uma fração de segundo, antes de esfolá-lo. A cena em que vovó se é empurrada de volta para o céu foi, na verdade, uma iniciativa dela para alçar voo. Com um puxão de seus fios, sua pele humana foi arrancada diretamente de seu corpo. Furundi, você é apenas razoável. Vovó se ergueu a mão para pegar essa pele humana e colocá-la sobre si mesma. Sua aparência e ações tornaram-se exatamente as mesmas de Furundi. Abaixo, o cadáver sem pele de Furundi afundou na água e foi levado pela correnteza do rio. Seu corpo caiu do céu e aterrissou no rio. Exatamente nesse momento, a embarcação que transportava Kinmu e o cego também chegou nadando. Lorde da cidade do Dragão da Fronteira? O couro cabeludo de Kinmu ficou dormente e a espada protetora Júnior em sua cintura emitiu um tilintar nítido, pronta para atacar a qualquer momento. Mãe, eu sou a vovó. A voz da vovó se saiu da boca de Furundi, que então se tornou a voz de Furundi novamente, literalmente idêntica. O exército do Império da Paz Eterna deve chegar em breve, não é? Quando o chefe da vila e os outros chegarão. Blind virou a cabeça e respondeu: eles devem chegar à cidade a qualquer momento. Desta vez, o preceptor imperial da Paz Eterna está vindo com tudo. Vovó, agora que você está agindo como Furundi, não pode revelar o jogo, senão, com a habilidade do preceptor imperial da Paz Eterna, ele pode tirar sua vida num só golpe. Você consegue replicar a técnica do Deus Celestial Óculto de Furundi. Capítulo 75. Propriedades de Kinmu. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. A energia vital da vovó se emanou de uma onda e um deus celestial com 8 braços e 8 cabeças apareceu atrás dela. Era idêntico à técnica do deus celestial Octopus de Fuyundi. Kim o examinou atentamente e não encontrou nenhuma diferença. Os escritos da criação das grandes escrituras educativas celestiais do diabo são de fato notáveis. Não é à toa que foram chamados de técnica que poderia transformar alguém em um deus ou em um demônio. Blind exclamou, admirado: será esta a técnica de criação do Deus Celestial descrita nos escritos da criação? Vovó se assentiu com a cabeça e a voz de Furundi saiu de sua boca. As grandes escrituras educacionais do Diabo Celestial estão divididas em escrituras do céu, da terra, do humano, de Deus, de fantasma, demônio e espírito. Esta é de fato uma técnica de criação do Deus Celestial que é boa em imitar outras técnicas. Blind ficou em silêncio por um momento antes de dizer: há algumas coisas que eu não deveria dizer, mas Moer já tem 14 anos, portanto preciso enfatizar novamente. Moer agora é o jovem mestre do culto do demônio celestial e terá que deixar as grandes ruínas um dia. Quando você vai lhe transmitir as grandes escrituras educacionais do demônio celestial? Kinmu também estava perplexo. Durante esses 2 anos, a vovó se nunca lhe transmitiu as grandes escrituras educativas do demônio celestial, nem sequer mencionou o assunto. Vovó Si suspirou. Se eu deixasse cultivar as grandes escrituras divinas celestiais educativas agora, isso provavelmente distorceria seus pensamentos. A natureza demoníaca dessa técnica é intensa demais. Glinda sentiu com a cabeça. Sendo venerada como a Bíblia Sagrada do culto do diabo celestial e como uma técnica capaz de transformar alguém em um deus ou um demônio, as grandes escrituras educacionais do diabo celestial possuíam, naturalmente, uma natureza extremamente perversa. Mesmo um adulto com sabedoria madura poderia ser seduzido pelas milhares de estranhas técnicas demoníacas registradas no livro e trilhar o caminho errado. Por exemplo, o vigia noturno que havia praticado a técnica da liberdade precelestial. Ele interpretou erroneamente o método de prática e usou uma cobra para absorver o pneuma precelestial de recém-nascidos, o que resultou em sua morte pelas mãos da vovó Si e do cego. Na verdade, se ele puder compreender completamente as grandes escrituras divinas educativas, cultivar essa Bíblia sagrada não será diferente de técnicas justas e nenhum mal será feito. No entanto, se houver a menor interpretação errônea, ele seguirá o caminho errado, embora ainda assim seja capaz de cultivá-la.
A cabeça da vovó se doía enquanto ela dizia. Além disso, também ganharia uma força poderosa, tornando-se ainda mais peculiar. No entanto, uma grande falha permaneceria. A única vantagem seria a rapidez no cultivo, razão pela qual o culto do demônio celestial é chamado de culto do demônio celestial. Quando o culto foi fundado, o culto do demônio celestial era chamado de culto do santo celestial. Havia rumores de que foi fundado pelos santos do céu que decidiram iluminar todos os seres vivos, transmitindo-lhes técnicas. Contudo, muitos dos seguidores do culto cultivaram de forma errada e as técnicas se tornaram cada vez mais demoníacas, razão pela qual mais tarde foi chamado de culto do demônio celestial. Mesmo que Moore sempre tenha suas próprias ideias, tenho medo de que ele interprete mal os escritos nas escrituras se eu simplesmente lhe entregar as grandes escrituras educacionais do demônio celestial. Ela imediatamente saltou no ar e retornou à cidade do dragão da fronteira. Voltarei à cidade para me preparar e aguardar a vanguarda do Império da Paz Eterna. O restante de vocês, instalem-se na cidade primeiro. Após algum tempo, Kinmu e Blind retornaram à cidade do dragão da fronteira. A cidade do dragão da fronteira não estava tão movimentada durante o dia quanto à noite. No entanto, ainda havia muitos moradores de várias aldeias que não haviam partido. Kinmu e Blind voltaram àquela estalagem e, como o dono fazia parte do culto do demônio celestial, ele já havia preparado os quartos para eles. Blind estava animado. Mãe, deixe-me levá-la ao cassino para ver o mundo. Nós, avô e neto, com certeza teremos sucesso e ganharemos muito. Kinmu lembrou-se da cena em que Blind foi expulso do cassino para a rua e balançou a cabeça, dizendo: Eu não vou. Blind então murmurou: Que tal você me dar algumas moedas de dragão? Kinmu tirou a bolsinha de moedas e Blind estendeu a mão para pegar um punhado de moedas antes de sair alegremente com sua bengala de bambu. Kinmu não sabia se ria ou chorava. Blind adorava apostar, mas não estava disposto a usar sua habilidade e confiava apenas na sorte para jogar com os outros. Desde jovem, Kinmu aprendeu a localizar sons e conseguia determinar o resultado de qualquer dado ou dominó apenas ouvindo. Se Kinmu conseguia fazer isso, por que um cego não conseguiria? Além disso, com a visão onisciente de Blind, ele certamente poderia ganhar qualquer aposta que fizesse. No entanto, ele não queria usar sua habilidade e depender da sorte para apostar, portanto, perdeu tudo em que apostou. Kimo desceu as escadas e o dono da estalagem se aproximou com um sorriso. O jovem mestre de culto está de partida? Precisa de algum subordinado para fazer os preparativos? Kimo balançou a cabeça. Ouvidos na estalagem. Não precisa me chamar de jovem mestre de culto, pode me chamar apenas de jovem mestre. Sim, jovem mestre. Kimo refletiu um pouco e perguntou: De quem é a propriedade do cassino ao lado? O dono da estalagem estava todo sorridente e respondeu: Naturalmente, é propriedade do jovem mestre. O jovem mestre gostaria de ir lá dar uma olhada na sua propriedade. O subordinado irá agora informar o dono da casa de jogos para que venha servir. Minha propriedade. Kimu deu um pulo de susto e ficou ligeiramente assustado. Então, balançou a cabeça. Não precisa disso. Quantas propriedades em Border Dragon City são minhas? O dono da estalagem murmurou para si mesmo, hesitante e calculista. Mercado, casa de jogos, estalagem, restaurante, bordel, loja de antiguidades, loja de utensílios domésticos, farmácia, ferreiro, loja de armas. Jovem mestre, em toda a cidade do Dragão da Fronteira. Mais da metade são propriedade do jovem mestre e mais da metade da população da cidade é composta por pessoas do jovem mestre. Cada casa de jogos, cada bordel, cada vendedor de vegetais e açougueiro no mercado, cada mestre do chá na estalagem, cada ferreiro, cada assistente boticário na farmácia, cada dono da loja de armas, contanto que o jovem mestre dê a ordem, eles sacrificarão suas vidas pelo jovem mestre sem dizer uma palavra. Não me admira que tantas pessoas tenham me ajudado a matar os perseguidores ontem à noite. Quem me olhou fixamente, com os olhos arregalados, e sentiu-se tonto. Depois de um tempo, disse lentamente: Digam ao cassino para não ganhar sempre do cego que veio comigo. Deixem-no ganhar algumas vezes também, mas não deixem que ele ganhe o tempo todo. Deixem-no ganhar algumas e perder outras, contanto que ele esteja feliz. Está tudo bem. Entendido. O dono da estalagem recuou e saiu para tratar do assunto. Pouco tempo depois, trouxe um homem de meia-idade vestido com roupas de seda e um casaco de pele de zibelina. Seus dedos estavam adornados com anéis de jade. O dono da estalagem prestou-lhe homenagem. Este é o dono da casa de jogos, o mestre do incenso An, do nosso culto sagrado. O mestre de incenso Lan tinha uma expressão preocupada. Jovem mestre, não é que o subordinado não queira deixar o cego vencer, é só que o cego trapaceou publicamente com um método desonesto.
Se ele não tivesse sido tão aberto sobre isso, eu teria fingido que não vi. Kinmu ficou perplexo. Como ele conseguiu trapacear? Mestre do incenso An respondeu: quando jogamos dominó, sempre que o cego tirava uma mão ruim, apontava para a janela e dizia que havia um pássaro divino lá fora, antes de trocar de dominó abertamente na frente de todos. Além disso, os dominós que ele tirava do bolso eram verdes, enquanto todos os nossos dominós são pretos. Estou realmente sem saída. Poderia pedir ao jovem mestre que me designasse algo mais simples? Kinmu não sabia se ria ou chorava. Ficou em silêncio por um momento antes de dizer: deixe-o ganhar algumas rodadas. Se ele trapacear de novo, bata nele com um pouco menos de leveza. O subordinado entendido. O mestre do incenso An se virou para ir embora e Kinmu se recompôs. Toda a propriedade da cidade do Dragão da Fronteira é dele? Mais da metade das pessoas daqui lhe pertencem. Quando ele se tornou um homem tão rico e poderoso neste mundo, o nome jovem mestre do culto demônio celestial certamente é ótimo. Comparando com as 1000 moedas de dragão que ganhei ontem, não foi muita coisa. Ele se sentiu muito estranho. Fundi era o senhor da cidade do dragão da fronteira, ou era ele mesmo? Além disso, já que a vovó matou o Furundi e estava usando a pele dele, isso não significa que toda a cidade do dragão da fronteira era dele. Ele teve uma sensação absurda e balançou a cabeça enquanto saía da estalagem para passear. Na noite anterior, ele só tinha visto os templos antigos perto da mansão do senhor da cidade. Desta vez, planejava visitar os pilares de dragão da cidade do dragão da fronteira. A cidade dos dragões da fronteira era tão grande, e mesmo assim esses pilares de dragão conseguiam proteger esse território da invasão das trevas, portanto, eles deviam ser notáveis. Kinmu abriu seus olhos celestiais e inspecionou o pilar do dragão à sua frente, exclamando em admiração. A escultura no pilar do dragão era de um deus dragão extremamente grande. O tamanho do dragão era quase tão grande quanto os restos mortais do rei dragão que ele vira no palácio do dragão do rio impetuoso. Esses deuses dragões se enroscavam em torno de pilares de pedra com 100 metros de largura, esculpidos com grande riqueza de detalhes. Os pilares de pedra tinham 500 metros de altura, o que permite imaginar a imensidão dos dragões divinos. Kim ergueu a cabeça e os deuses dragões nos pilares pareciam ter ganhado vida. Embora os dragões parecessem ferozes, também emanavam uma aura divina e majestosa. Nos mapas das grandes ruínas, esta cidade não era a cidade do dragão da fronteira, mas sim o palácio da estrela do dragão celestial. Esta era a arte de um ser divino e, se eu pudesse estudar o trajeto das veias na escultura, seria de grande benefício para minha pintura e caligrafia. Eu poderia até compreender a técnica da pessoa divina. Kinmu ficou entusiasmado e examinou lentamente a composição das linhas das veias na coluna do dragão. Mesmo que o ser divino que esculpiu as colunas do dragão não desejasse incorporar sua técnica nelas, o caminho da escultura carregava involuntariamente a marca de suas técnicas de artes divinas. Para outras pessoas, poderiam ser apenas esculturas em relevo, mas como Kinmu aprendeu caligrafia e pintura com Blind, ele compreendia profundamente o princípio subjacente. No mapa das grandes ruínas, ao lado do Palácio Estelar do Dragão Celestial, ficava o Mar Estelar, a não mais de 110 quilômetros daqui. A julgar pelo nome, o Palácio Estelar do Dragão Celestial deveria ser o local onde os dragões celestiais residiam. Sendo este lugar tão vasto, poderia ser este o local onde a raça dos dragões se reunia? A invasão das trevas também reduziu a raça dos dragões a ruínas. Kimu olhou em volta e suspirou com tristeza. De repente, um grito de espanto veio de cima. Pastor, como é que você ainda está na cidade do dragão da fronteira? Kinmu ouviu uma voz familiar e ergueu a cabeça na direção dela. Viu uma pequena cabeça despontar do pilar do dragão. Era a garota que o levara à mansão do senhor da cidade para comer de graça. Lingxiu acenou com a mão para ele e sua voz soou. Você consegue subir? Kinmu olhou para a altura da coluna e hesitou. A coluna de pedra era muito alta e, agora que não havia vento para lhe dar impulso, ele só podia correr ao longo dela. Ele conseguia correr penhascos, mas penhascos normalmente tinham de 100 a 150 jardas de altura. Ele ainda não tinha tentado correr 500 jardas verticalmente para cima. Kimu recuou uma dúzia de passos. De repente, reuniu forças na sola dos pés e correu em direção ao pilar do dragão. Em poucos passos, sua velocidade atingiu o máximo e ele disparou em direção ao pilar como um raio. Seus pés tocaram o pilar como se fosse terreno plano e ele subiu a toda velocidade. Sua velocidade e explosão foram impressionantes, enquanto ele corria 300 metros em um único disparo em direção ao topo da coluna do dragão. Poxa, eu não estou inventando uma coisa dessas.
Kimo sentiu a explosão de força atingir seu limite enquanto sua velocidade começara a diminuir. Ele ainda estava a 10 ou 15 metros do topo do pilar do dragão. Ele conseguiu subir mais 10 metros antes de ficar sem forças e seu corpo começar a cair. Nesse instante, uma fita pendia do topo do pilar do dragão e se enrolou em seu pulso. Com um leve puxão, ele foi içado para cima. Kimo deu um salto mortal no ar e aterrissou no topo do pilar do dragão. Olhando ao redor, viu que o lugar era, na verdade, muito liso, como uma enorme plataforma de pedra. Uma cabeça de dragão estava esculpida no lado sul da plataforma, acessível a partir dela. Indishio aproximou-se e desenrolou a fita do pulso enquanto sorria. Você realmente subiu correndo até aqui. Não sabia. Há uma escadaria dentro da coluna do dragão por onde você pode subir. Kim olhou para a fita e ficou surpresa. A qualidade da fita não é ruim. Claro. Dindishio estava extremamente orgulhosa de si mesma. Este tecido é feito com seda de fragrância natural, uma oferenda ao imperador. É claro que é da melhor qualidade. Cherry é muito perfumado. É a fragrância da natureza e jamais se dissipará. Kimo baixou a cabeça para cheirar e, de fato, sentiu um aroma agradável. Então, sorriu. Eu também tenho uma toalha de suor feita de seda com fragrância natural e ela tem o mesmo perfume. Dito isso, tirou a toalha de suor do peito. Capítulo 76. Tropas de lobos e tigres. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Kimo sacudiu a toalha de suor e observou a qualidade da seda. A princípio, achei que seu cheiro fosse agradável e familiar. Descobri que estamos usando o mesmo tipo de tecido. Impishi olhou para a toalha de suor e seu rosto ficou instantaneamente vermelho como um tomate. Ela imediatamente agarrou a toalha de suor com raiva e constrangimento. Esta é minha. Como é que está com você? Você ainda trata como uma toalha de suor. Estou te ignorando. A garota bateu o pé com raiva e se agachou em cima da cabeça do dragão. Ela apoiou o queixo nas mãos e olhou para longe. Kinmu ficou estupefato. Esta é a sua toalha de suor? Não é uma toalha para enxugar o suor. Indishio estava irritada. Isso é meu. Estou te ignorando. Se não é uma toalha de suor, então o que é? O jovem ficou perplexo. Meu avô aleijado me deu isso e disse que servia para enxugar o suor. Vi que a qualidade era boa, por isso trouxe comigo. Já que é seu, vou devolvê-lo. Por que você está com raiva? Linkshio jogou sua peça íntima no chão com raiva. Mesmo que você me devolva, eu não a quero. Kinmu canalizou sua energia vital e recolheu a peça íntima feminina de volta para sua mão. Se você jogar assim, outras pessoas vão pegar e usar como toalha de suor. Não seria melhor me dar? Eu suo muito quando treino. Linkshio ficou furioso. Devolva para mim. Jovem ficou ainda mais perplexo. Por que eu deveria devolver se você vai jogar fora? Não seria melhor me dar por ter enxugado meu suor? Lindishu pegou o objeto de volta e ponderou. Em seguida, tirou um lenço e entregou a ele. Isso é coisa de menina. Como homem, você não tem vergonha de usá-lo. Deixe-me lhe dar este lenço. Ele também é tecido com seda de fragrância natural. Ainda tem meu bordado nele, use-o para enxugar o suor. Kinmu recebeu o lenço e costurou nele uma cabeça de porco torta. Que bordado feio! Tengyushio estava irritado e ansioso. Se você não quer, devolva para mim. Kimu imediatamente pegou a toalha e foi até ela, sentando-se ao seu lado. Você pegou minha toalha de suor, então é natural que você me dê algo em troca. O que você tirou de mim foi muito maior do que o que você me deu, eu ainda saí perdendo. O sol já estava alto no céu. A luz do início da primavera tinha um calor suave enquanto o jovem se deitava contente e observava as nuvens passageiras no céu. Linkshio piscou os olhos e perguntou: Você acha que o sétimo jovem mestre gordinho é bonito? Kinmu refletiu um pouco e disse: Ele é bonito, mas tem um lado feminino muito forte, o que o faz parecer mais uma mulher do que um homem. Linkshio não resistiu à tentação de acariciar os cabelos que caíam sobre seu peito e riu baixinho. Você acha que eu sou bonita? Kimu olhou para ela seriamente e disse: Embora seu rosto seja um pouco rechonchudo, você ainda é muito bonita. Lindishio ficou muito satisfeito e perguntou, curioso, por que você não fugiu da cidade depois de matar o filho de Furyundi e, em vez disso, voltou? Há algo que preciso fazer. Kimu fechou os olhos e disse indiferentemente: O grande exército do Império da Paz Eterna está chegando aqui em breve. Estou aqui para impedir a invasão do Império da Paz Eterna. O coração de Lindishio deu um salto. Com uma expressão séria, ela disse lentamente: Você sabe que está tentando acertar uma pedra com o ovo? Os plebeus do Império da Paz Eterna viviam em paz e trabalhavam felizes. Cada seita e cada clã seguia as regras da família imperial e mantinha todo o nosso império em ordem.
Em nossas fronteiras, não há guerras e apenas alguns pequenos conflitos, então como isso pode ser comparado às grandes ruínas? Quão desordenada é a grandes ruínas? As pessoas aqui não têm como ganhar a vida e estão sempre se matando. Elas nem sabem quando terão a próxima refeição. Vi inúmeras pessoas vendendo seus filhos e filhas nas grandes ruínas. A situação delas era extremamente lamentável. O grande exército do Império da Paz Eterna é formado por tropas justas. Portanto, você deveria desistir de resistir e tomar a iniciativa de receber o preceptor imperial da paz eterna. Emo abriu os olhos com um olhar profundo. O povo das grandes ruínas também não quer viver aqui, mas ouvi dizer que são considerados abandonados pelos deuses. Se deixarem as grandes ruínas, serão capturados nas fronteiras do Império da Paz Eterna. Alguns serão executados imediatamente e outros serão vendidos como escravos para extrair minério, morrendo em poucos anos. Ele se sentou e seus dedos se entrelaçaram à frente dos joelhos. Tinha uma expressão calma. Eles só queriam viver melhor, mas morreriam mais rápido indo para a paz eterna. Não seria melhor para eles viverem nas grandes ruínas, onde ainda poderiam sobreviver? Se o Império da Paz Eterna invadisse as grandes ruínas, como nos tratariam o povo abandonado pelos deuses? Nos matariam ou nos escravizariam? Irmão Ishil, o imperador do Império da Paz Eterna e o preceptor imperial da Paz Eterna não têm os plebeus daqui em seus olhos, mas apenas a terra abandonada pelos deuses. Pessoas abandonadas viviam na terra abandonada pelos deuses e tinham que enfrentar a invasão das trevas todas as noites. Todas as manhãs, eles também tinham que enfrentar todos os tipos de perigos durante a caça, mas pelo menos ainda podiam viver e deixar seus filhos sobreviverem. No entanto, se o Império da Paz Eterna conquistasse este lugar, eles não teriam mais nem mesmo um lugar para viver. Intuishi olhou fixamente para o nada. Ela nunca havia pensado em coisas assim. Ela apenas sentia que o Império da Paz Eterna era justo e nunca pensou no que aconteceria com as pessoas daqui. Ela não resistiu à tentação de perguntar: Você sabia? Se você lutar contra o grande exército do Império da Paz Eterna, só a morte o aguarda. Não há chance de sobreviver. Kimu exibiu um sorriso radiante, repleto de confiança. Ele ergueu a cabeça para o leste. Não. O imperador do Império da Paz Eterna e o preceptor imperial encontrarão um obstáculo intransponível aqui. Eles enfrentarão uma muralha intransponível e suas forças serão dizimadas. Eles não sabem o que se esconde nessas terras misteriosas e o que os aguarda. A lenda invencível da paz eterna terá que terminar aqui hoje. Indigil se levantou e disse com raiva, seu teimoso: Por que se incomodar se você certamente vai morrer nesta cidade? Kimu se levantou e olhou diretamente nos olhos dela. O povo abandonado só encontrará a morte quando chegar ao Império da Paz Eterna. Agora que o Império da Paz Eterna planeja invadir e transformar este lugar em terras da paz eterna, não há dúvida de que o povo abandonado morrerá. Já que certamente morreremos se não lutarmos, porque o povo abandonado não pode lutar para ter uma chance de sobreviver? Lindishiu ficou perturbada com o olhar dele e desceu da cabeça do dragão de volta para a plataforma. Ela virou a cabeça para olhá-lo e rangeu os dentes. Sou do Império da Paz Eterna e meu objetivo aqui desta vez é tomar o território das grandes ruínas, para tornar este lugar parte do território do Império da Paz Eterna. Kinmu acenou com a cabeça. Lindishiu prosseguiu. É impossível para mim trair a paz eterna. Qualquer um que se oponha ao Império da Paz Eterna será meu inimigo. Kimu assentiu com a cabeça novamente. Sou um povo abandonado e jamais trairia as grandes ruínas. Inkishiu se virou e caminhou em direção às escadas da plataforma. Sua figura desapareceu, mas sua voz ecoou de dentro do pilar de pedra. Se eu te encontrar em batalha, não terei piedade. Kimu olhou para longe e viu a fumaça, ao longe, que parecia uma densa neblina envolvendo dezenas de quilômetros e se movendo em sua direção. Ele murmurou, eu também. Na densa neblina, milhares de gigantes abriam caminho. Esses gigantes tinham longas presas e corpos como montanhas. Seus corpos eram cobertos por armaduras ósseas e carregavam cargas pesadas, mas sua velocidade não era lenta. Ao caminhar, suas armaduras ósseas colidiam umas contra as outras, produzindo sons estrondosos. Atrás dos gigantescos exércitos, estendia-se até onde a vista alcançava. O exército emanava uma atmosfera austera e ostentava estandartes tremulantes. No centro do exército, carros de guerra avançavam e também havia navios voando no céu. Os navios estavam repletos de soldados e, no interior de cada um deles, havia mais de uma dúzia de boticários produzindo freneticamente glóbulos e remédios. Havia também meninos alimentando continuamente a grande fornalha do navio com glóbulos de espírito e remédios milagrosos.
Quando aquelas pílulas espirituais e remédios milagrosos foram lançados na grande fornalha, transformaram-se imediatamente em um violento poder mágico que irrompeu da fornalha e atingiu as duas esculturas das bestas explosivas na parte traseira do navio. A violenta rajada de ar expelida pelas esculturas das bestas explosivas fez o navio se erguer e disparar para frente. O grande exército do Império da Paz Eterna viajou desde as fronteiras, e estes eram apenas os soldados de vanguarda. Havia uma força ainda maior reunida nas fronteiras. Lá atrás, os estandartes do preceptor imperial tremulavam. Kimu olhou para o grande exército do Império da Paz Eterna que se aproximava e seu coração disparou. Cada soldado naquele exército era um praticante que havia vivenciado batalhas árduas. As chamadas tropas de lobos e tigres se referiam exatamente a um exército tão grandioso. Diante de um exército tão poderoso, era como se a cidade do dragão da fronteira, que parecia extremamente estável, tivesse se transformado em um pedaço de papel que podia ser facilmente quebrado. Império da Paz Eterna Kimu reprimiu o choque em seu coração e murmurou. O chefe da aldeia disse certa vez que o Império da Paz Eterna era uma seita disfarçada de império. Na visão de Kinmu, um império certamente tinha um poder maior do que uma seita, possuindo maior coesão e uma força explosiva ainda maior. Quando uma seita se torna uma organização rígida e estruturada, composta por um sistema oficial impecável e um país que treina sua próxima geração, quão poderosa ela se tornará. Tornar-se um império era o caminho final que uma seita precisava percorrer para se expandir. Na mansão do Lorde da cidade, a vovó Si, que vestia a pele de Fulundi, colocou as mãos para trás e o deus celestial Octo apareceu lá atrás dela, fazendo com que o Lorde da cidade do Dragão da Fronteira, Fulundi, parecesse ousado e arrogante. O preceptor imperial finalmente chegou. Em frente à casa de jogos, Blind apoiou-se em sua bengala e aguçou o ouvido para o som do exército em movimento que se aproximava cada vez mais. Na entrada do mercado, um açougueiro que só tinha a metade superior do corpo afiava sua faca. Na livraria da rua oposta, um surdo que usava protetores auriculares de ferro pintava no pátio, com um pincel de quase 3 metros de comprimento. O surdo pintava freneticamente como um maníaco e, ao terminar, uma pintura em forma de nuvem de relâmpago, com vários metros de comprimento, subiu aos céus. A pintura elevou-se aos céus e desapareceu gradualmente. Em uma fração de segundo, o céu encheu-se de nuvens tempestuosas e inúmeros relâmpagos caíram do céu, produzindo sons crepitantes. Capítulo 77. Pintura Celestial Príncipe Herdeiro. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. No pilar do dragão, Kimur ergueu a cabeça e viu a área envolta por nuvens tempestuosas que se expandiam cada vez mais. Era como um enorme vórtice com inúmeros raios caindo continuamente, mas ainda circulando ao redor dele. As nuvens estrondosas avançavam em direção à vanguarda do Império da Paz Eterna. Um relâmpago atingiu o solo repentinamente e faíscas se espalharam instantaneamente ao redor como serpentes douradas, produzindo um estrondo ensurdecedor que fez o mundo tremer. O que se seguiu foi uma série de raios que pareciam ter encontrado seu alvo. Ao caírem do céu, a cena era como se inúmeros arados gigantescos celestiais estivessem desabando sobre o grande exército do Império da Paz Eterna. Bom, bom, bom. Inúmeros raios atingiram a vanguarda do Império da Paz Eterna e, em menos de um instante, os gigantes foram reduzidos a cinzas. Com o impacto dos raios, a barriga de alguns deles se abriu como se tivessem sido cortados por espadas afiadas. Os gigantes gritaram de dor e fugiram em todas as direções. Alguns chegaram a correr para trás e, durante a debandada, mataram muitos soldados pisoteando-os. Os trovões e relâmpagos logo alcançaram o exército, lançando os soldados e a cavalaria em desordem. Não se sabe quantos soldados foram atingidos pelos raios e morreram no local. O navio foi atingido por múltiplos raios e pegou fogo instantaneamente. As fornalhas no núcleo do navio explodiram, transformando os boticários e os meninos na sala de remédios em pessoas em chamas. A violenta energia medicinal do forno medicinal irrompeu da sala de remédios e invadiu o grande forno. Este, incapaz de converter a quantidade aterradora de energia medicinal a tempo, explodiu com um estrondo. A enorme nave se despedaçou instantaneamente, desintegrando-se no céu. Havia também alguns navios que tiveram suas grandes fornalhas destruídas e ficaram sem propulsão, fazendo com que caíssem do céu deixando um rastro de fumaça densa e espessa, esmagando inúmeros soldados que não conseguiram escapar a tempo. Originalmente, o Império da Paz Eterna exercia uma atmosfera opressiva sobre a cidade, mas agora toda sua grandeza havia desaparecido. Tudo o que restava era o caos. General Lu, essas nuvens tempestuosas são peculiares. Parece que estão vindo atrás do nosso exército da paz eterna.
Um batedor chegou para dar um relatório urgente. Ao alcançar o centro do exército, ele fez uma genuflexão e juntou as mãos em concha. As nuvens estrondosas encobriam um raio de 30 milhas e não há uma única nuvem fora desse raio. Aquele general Lu era majestoso e robusto. Um brilho radiante reluziu em seus olhos e ele disse solenemente que a tropa do Marquês do Vento avance e dissipe as nuvens tempestuosas. Entendido. Transmita a ordem do general para dissipar as nuvens estrondosas. Atrás dele, os soldados de uma tropa vestiam roupas estranhas e carregavam enormes cabaças nas costas, com metade da altura de um ser humano. Quando todos os soldados abriram a boca das cabaças, um vento negro surgiu instantaneamente no céu. A tropa executou o seu ki vital e apontou os dedos, fazendo com que o vento negro assobiasse e se intensificasse, transformando-se em rajadas violentas que varreram o céu em direção às nuvens estrondosas. No entanto, naquele momento, na livraria da cidade, a segunda pintura de Daff estava pronta. Era uma pintura de tornados e tempestades. Com um movimento rápido do pincel, a pintura Tempestade de Tornados alçou voo e desapareceu. Assim que a tropa do Marquês do Vento lançou seus feitiços para usar o vento negro e dissipar as nuvens tempestuosas, a situação mudou repentinamente. Das nuvens tempestuosas, enormes tornados, semelhantes a caudas de dragões divinos, surgiram e se lançaram contra os numerosos soldados do grande exército. Não houve um único tornado, mas sim mais de uma dúzia deles, varrendo o vento negro da tropa Wind Marquis, fundindo aos tornados e aumentando seu poder. Numerosos soldados foram lançados ao ar e se debatiam impotentes. O que é ainda mais aterrador foi quando esses soldados foram lançados ao ar e inúmeros raios os atingiram, reduzindo seus corpos a cinzas. Não importava se eram praticantes de artes marciais ou de artes divinas, todos eram impotentes diante do poder da natureza. O vento e os relâmpagos fugiam, seguidos por uma chuva torrencial que caiu do céu, encharcando completamente o exército do Império da Paz Eterna. Quando os raios atingiram os soldados encharcados e tocaram o chão também molhado, aumentaram inexplicavelmente seu poder. Os corpos de inúmeras pessoas estremeceram e se deformaram, sendo reduzidos a cinzas. Demônios e monstros, que insolência! Tropa da Tartaruga Negra ergam seus escudos. O general Lu ficou furioso e bateu com as duas mãos no chão. Seu corpo alçou voo e avançou em direção às nuvens tempestuosas no ar. Movendo-se para frente e para trás, ele destruiu os tornados com facilidade. Raios caíram em sua direção, mas antes que pudessem atingi-lo, foram desviados pelo brilho emitido pela armadura, impedindo que o raio o atingisse. Lá embaixo, a tropa da Tartaruga Negra gritou em uníssono e seu ki vital se transformou em enormes escudos que se elevaram no ar. Os escudos de ki vital flutuaram a mais de 30 metros acima das diversas tropas que ajudavam a protegê-las da chuva. Os raios também foram bloqueados pelo escudo da Tartaruga Negra, apaziguando os corações das tropas. Os oficiais militares de diversas tropas imediatamente reorganizaram suas forças e mataram todos os desertores do exército, reagrupando-se após o revés. Na cidade do Dragão da Fronteira, outra enorme pintura voou para o céu. No entanto, era uma pintura dos 100 demônios. A pintura Os 100 demônios desapareceu lentamente no céu, sumindo sem deixar rastro. Após o desaparecimento, deuses demoníacos de aparência feroz emergiram das nuvens tempestuosas e cercaram o General Lu para massacrar seus homens. O couro cabeludo do General Lu ficou dormente e ele lutou com todas as suas forças para se defender, quando, naquele instante, outra enorme pintura voou da cidade do Dragão da Fronteira. O General Lu lançou um olhar furtivo para ela apenas para ficar paralisado de medo. Era uma pintura de meteoros caindo, e na pintura inúmeros meteoros estavam caindo do céu. Cair para trás. Assim que o general Lu gritou, o fenômeno meteorológico no céu mudou repentinamente. Enormes meteoros com rastros flamejantes caíram do céu, rasgando os céus e se chocando contra o grande exército do Império da Paz Eterna. As pinturas de um homem que poderia se defender contra 1 milhão de soldados poderosos. Isso me faz pensar em uma única pessoa. Na fronteira entre o Império da Paz Eterna e as Grandes Ruínas. Na torre do portão da cidade, na fronteira, um homem de meia-idade com sobrancelhas longas e bem desenhadas estava de pé. Atrás dele estavam os generais. O homem de meia-idade era o preceptor imperial da Paz Eterna e, mesmo quando o grande exército do Império da Paz Eterna desembarcou em uma situação crítica, ele permaneceu impassível e disse calmamente: quando o país da pintura celestial ainda existia, o príncipe herdeiro da pintura celestial era incomparável em sua geração e possuía um talento inigualável. Ele era o homem mais belo do país da pintura celestial e também o mais talentoso. No entanto, ele era fascinado por pintura e caligrafia.
Certa vez, disse que não se importava com os assuntos do mundo e se concentrava apenas na leitura dos livros sagrados. Quando o país do lobo militar invadiu e quis aniquilar o país da pintura celestial, este não conseguiu resistir aos ataques. Enquanto isso, o príncipe herdeiro da pintura celestial ainda estava absorto em seu caminho de pintura e, quando acordou, o país do lobo militar havia invadido o país e estava massacrando seu povo. Seu pai, o imperador do país da pintura celestial, também foi morto e sua cabeça foi exibida pelos soldados. Atrás dele, os generais do Império da Paz Eterna escutavam em silêncio, sem dizer uma palavra. De repente, uma espada na cintura de um general alçou o voo, transformando-se em um raio de luz que disparou para longe. Voou direto para centenas de demônios e deuses diabólicos nas densas nuvens. Então o príncipe herdeiro da pintura celestial enlouqueceu. O preceptor imperial da paz eterna, de sobrancelhas longas, tinha um olhar profundo enquanto continuava. Suas duas orelhas não se importavam em ouvir os assuntos do mundo que causaram a destruição de seu país. Então, de que serviam essas orelhas? Ele era uma pessoa extremista e gritava nas ruas. Cortou as próprias orelhas e perfurou os tímpanos. Usou o sangue de seu povo para desenhar e desenhou o inferno. Desenhou os 18 níveis do inferno. Depois disso, todo o país da Terra da Pintura Celestial desapareceu e se tornou um abismo sem fundo. Os milhões de soldados da Terra do Lobo Militar caíram no abismo negro e se tornaram parte do inferno, sendo devorados pelos deuses demônios do inferno. Alguns dos praticantes mais poderosos tentaram escapar, mas foram capturados pelos deuses demônios e arrastados de volta para o inferno. Após aquela batalha, foi o fim tanto para o país da Pintura Celestial quanto para o país do Lobo Militar. Os dois países pereceram e o príncipe herdeiro da pintura celestial também desapareceu. Visitei as ruínas do país da pintura celestial e mergulhei no abismo negro. Caminhei pelos 18 níveis do inferno e vi sua pintura dos 18 níveis do inferno. Pude sentir profundamente a tristeza e o desamparo no coração daquele príncipe herdeiro, e ao mesmo tempo senti pena de seu talento. Foi por isso que pedi ao imperador que construísse um pavilhão do Santo da Arte. De fato, não há ninguém mais adequado do que o príncipe herdeiro da pintura celestial para ser o santo da arte. Pensei que nunca veria o santo da arte na minha vida e jamais imaginei que o veria novamente nas fronteiras das grandes ruínas. Que pena que ele tenha se tornado inimigo da nossa paz eterna. Enquanto ele falava, as nuvens estrondosas, os relâmpagos, as centenas de demônios, os tornados e a tempestade desapareceram como tinta caindo do céu. A cena fez os soldados da paz eterna estremecerem de medo. O fenômeno aterrador que havia causado tantas mortes era, na verdade, apenas tinta. Senhor da cidade, há um feiticeiro causando estragos na cidade. Na cidade do Dragão da Fronteira, Qin Fei viu o fenômeno no céu e imediatamente correu para a mansão do senhor da cidade. Ele encontrou a vovó Si e relatou: Este feiticeiro está lançando feitiços para impedir o avanço do grande exército da nossa paz eterna. Seu poder é espetacular e ele está escondido na livraria da cidade. Solicito ao senhor da cidade que vá e mate este feiticeiro. Vovó Si tinha uma expressão solene e disse friamente: Existe um feiticeiro desses. Como ele ousa causar estragos em meu território? Que audácia! Não se preocupe, pequeno general Qin, eu irei executá-lo agora mesmo. Quando terminou de falar, ela correu agressivamente em direção à livraria. Qin Fei seguiu logo em seguida. No entanto, quando chegou à livraria, o prédio já estava vazio. Capítulo 78. Navio Solar. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. Vovó se franziu a testa e imediatamente ordenou em voz alta: Isolem a cidade inteira e procurem um feiticeiro. Levem todos os moradores para a praça da cidade. Quero ver quem se atreve a causar problemas sob meus olhos. Os praticantes das artes divinas da mansão do senhor da cidade receberam as ordens e imediatamente partiram em perseguição a todos na cidade, incluindo os mercadores, até a praça principal. Qin Fei também franziu a testa. Não conseguir encontrar o feiticeiro que estava causando destruição o deixava inquieto. Não precisa se preocupar, pequeno general Qin. Esta é a minha cidade. Nenhum demônio ou monstro pode causar destruição aqui. Vovó Si, que vestia a pele de Furundi, sorriu. Agora que reunimos todos, não importa qual feiticeiro seja o mais habilidoso em se esconder, não escapará das minhas garras. Fiquem à vontade para convidar o exército imperial. Há muitos fora da lei nas grandes ruínas que precisam de ensinamentos. Pensando bem, já ouvi falar do ilustre nome do preceptor imperial e o admiro muito. Mal posso esperar para ver o preceptor imperial e ouvir seus ensinamentos. Qin Fei reprimiu a inquietação em seu coração e sorriu levemente. Fique tranquilo, senhor da cidade. O preceptor imperial sempre tratou de recompensas e punições com clareza.
Já que o Senhor da cidade realizou um grande mérito para o Império da Paz Eterna, o Senhor será naturalmente promovido à nobreza e alcançará um sucesso meteórico. Não haverá mais necessidade de guardar este lugar gélido e impiedoso. Vovó se deu uma gargalhada estrondosa, extremamente satisfeita. De repente, disse impiedosamente: o feiticeiro que está causando destruição não se deixa influenciar pela razão. Quando o capturar, vou executá-lo com uma morte agonizante e pendurar sua cabeça no portão da cidade como um aviso para os outros. Isso mesmo. Posso pedir ao pequeno general Kim que fale bem dele perante o preceptor imperial? Agora mesmo, o feiticeiro que causou destruição não foi obra minha, isso. Quem veio e compreendeu e sorriu. Fique tranquilo, senhor da cidade. Com certeza, recomendarei o senhor da cidade ao preceptor imperial. Vovó Si suspirou e seu olhar vacilou. Então, baixou a voz. Para ser sincera, depois de administrar este lugar por tantos anos, consegui um bom número de tesouros notáveis. Quando o preceptor imperial entrar na cidade, por que não pedir ao pequeno general Kim que me acompanhe para dar uma olhada? Se algo lhe chamar a atenção, o pequeno general Kim poderá ficar à vontade para levar. O coração de Qin Fengyui se agitou. Havia tesouros por toda parte nas grandes ruínas, e não faltavam tesouros mesmo antes da invasão das trevas. Comandando a cidade do Dragão da Fronteira por tantos anos, Fuyundi naturalmente acumulou inúmeros tesouros estranhos e únicos. Se ele pudesse entrar em seu cofre de tesouros e escolher alguns tesouros únicos, certamente sairia vitorioso. No pilar do dragão, Kimu ficou deslumbrado e impressionado ao ver como o surdo pintava e utilizava suas pinturas como artes divinas. Desde jovem, aprendera caligrafia e pintura com surdo e lera muito sobre o assunto. Mesmo assim, era a primeira vez que via surdo demonstrar suas artes divinas. Com o poder de um único homem para atrasar o avanço de 100.000 homens do grande exército do Império da Paz Eterna, essa habilidade era simplesmente surpreendente. Se não houvesse especialistas no Império da Paz Eterna capazes de quebrar as artes divinas de Death, o grande exército de 100.000 homens teria perecido sob o jugo dessas artes. Aquele amor no topo da coluna. De repente, a voz do açougueiro veio de baixo. Kimu espiou para ver o que era, apenas para ver o açougueiro golpeando o pilar do dragão com suas facas de abate de porcos. No entanto, ele ficou perplexo, pois nenhuma faca atingiu o pilar do dragão. Enquanto Butcher desferia seus golpes com as facas, seu corpo também se elevou e, após algum tempo, pousou sobre os pilares do dragão. Por que você está fazendo isso, vovô açougueiro? Perguntou Kinmu, curioso. Enterrando minhas artes divinas para destruir o pilar do dragão. O açougueiro embainhou suas facas de abate de porcos e usou as mãos para se apoiar na cabeça do dragão. Observando o grande exército avançando para fora da cidade, ele disse: quando o grande exército do Império da Paz Eterna entrar na cidade, minhas artes divinas explodirão na calada da noite. Este pilar de dragão então se estilhaçará em pedaços e será destruído completamente pela luz das minhas facas. A vanguarda do Império da Paz Eterna recebeu os ataques dos surdos e sofreu grandes baixas. Nesse momento, a segunda divisão de força se juntou à vanguarda na fronteira e avançou novamente em direção à cidade do Dragão da Fronteira. Embora tivessem acabado de sofrer os ataques de Death, agora que ambas as forças estavam unidas, seu poder havia se tornado ainda maior. Kimo deu um pulo de susto e exclamou: o vovô açougueiro decidiu usar as trevas para eliminar o grande exército do Império da Paz Eterna? Utir acenou com a cabeça e disse: já enterrei minhas artes divinas nos outros 3 pilares do dragão, só faltava este pilar. Kimu sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se os 4 pilares do dragão fossem destruídos à noite, o que aconteceria ao Império da Paz Eterna seria uma calamidade desastrosa. Quando esse momento chegar, ninguém saberá quantas pessoas morrerão na escuridão por causas não naturais. Kimu hesitou: vovô açougueiro, as pessoas desta cidade. Butcher sorriu, quando Death lançou seu feitiço agora há pouco e atacou o exército da Paz Eterna. Vovó se isolou a cidade inteira e reuniu todos na praça da cidade. Kinmu sentiu-se imediatamente à vontade. Havia muitos templos antigos na praça da cidade que veneravam várias estátuas de pedra. Os templos ali ajudariam a defender a cidade contra a invasão das trevas. Era evidente que a vovó Si e o surdo já haviam se comunicado e arquitetado esse plano. Quando os pilares do dragão desabassem, a escuridão invadiria. A praça da cidade, cercada pelos templos, se tornaria uma zona segura. Como todos os plebeus já estavam lá, naturalmente estariam a salvo. Quando a noite cair, o grande exército do Império da Paz Eterna será aniquilado. Os únicos capazes de escapar serão o preceptor imperial da Paz Eterna e alguns poucos praticantes poderosos. Quando esse momento chegar, será quando travaremos nossa batalha final.
Butcher sorriu e disse, portanto, o chefe da aldeia também veio. Kinmu estava perplexo. O que o chefe da aldeia poderia fazer se já não tinha membros? Butcher estava ligeiramente animado e deu uma risadinha. Vamos poder ver a espada mais forte de então contra a espada mais forte de agora. Caramba, mal posso esperar para que anoiteça. O que é isso? Sua expressão congelou subitamente enquanto ele olhava fixamente para a distância. Como se tivesse visto um fantasma, ele exclamou: Que porra é aquela? Kimu seguiu seu olhar e ficou ligeiramente atônito. Ele só conseguia ver um pequeno ponto preto e não sabia por que Butcher se assustou. No entanto, a direção para onde o pequeno ponto preto está apontado deveria ser o Mar Estelar, que ficava a 70 milhas de distância da cidade do Dragão da Fronteira. Pô. Palavrões jorravam sem parar da boca do açougueiro. De repente, ele alçou o voo e pousou gritando: Fiquem aí e não se mexam. Vou encontrar o chefe da vila, o boticário e o resto. É a primeira vez que vejo uma coisa dessas depois de tanto tempo nas grandes ruínas merda. Kinmu estava perplexo. Era a primeira vez que via o açougueiro perder a compostura. Quando o açougueiro estava insano, ele nunca havia proferido tantos palavrões. No máximo, ele xingava os céus. Ao olhar para o minúsculo ponto preto, ele ficou subitamente atônito novamente. O minúsculo ponto preto havia se tornado muito maior. O minúsculo ponto preto foi ficando cada vez maior. Era como uma agulha cutucando um pedaço de papel branco, mas agora parecia uma mancha de tinta que continuava a crescer. De repente, figuras passaram rapidamente e algumas pessoas apareceram instantaneamente ao lado de Kinmu. Eram o chefe da vila sem membros, o boticário sem rosto, mudo e os demais. Klein, no entanto, não estava por perto. Ele deveria ter sido levado à praça da cidade pelos frequentadores do cassino. Meu Deus! O boticário olhou para o ponto preto e ficou extremamente chocado, murmurando: Que navio enorme! As lendas são verdadeiras, esse navio realmente existe. O chefe da aldeia também ficou chocado e murmurou: Porque esse navio apareceu justamente agora? Muti estava atordoado e olhava fixamente para o nada. Death também estava atordoado. Poabutir continuou a xingar com palavrões. Kimu abriu seus olhos celestiais e se esforçou ao máximo para ver o ponto preto, mas não conseguiu enxergá-lo com clareza. Gradualmente, o ponto preto foi crescendo cada vez mais. Agora era tão grande quanto um prato preto como breu e continuava a aumentar de tamanho. Logo, o prato preto atingiu 3 jardas de comprimento. Pouco tempo depois, a placa tinha uma área de vários ares. Tremores continuavam a vir do chão. Kinmu sentiu as pernas ficarem dormentes à medida que os tremores se intensificavam. Era como se um monstro enorme estivesse avançando sem parar. Ele sentiu o ar e a temperatura subirem como se fosse o calor emanado pelo sol queimando a terra. No entanto, ainda era primavera e faltavam 2 meses para o verão. Depois, Kinmu viu que o chefe da aldeia e os outros viram. Um navio avançou do mar das estrelas e foi se aproximando cada vez mais. Era de fato um navio que se movia para frente. No topo do navio flutuava uma esfera negra que ia ficando cada vez maior. A expressão de Kinmu tornou-se estranha e o choque em seu coração multiplicou-se várias vezes. Depois de algum tempo, ele soltou um suspiro turvo e rangeu os dentes, porra. Butcher olhou fixamente para ele. Crianças não devem dizer palavrões assim. Porra, o que é essa coisa que acabou de aparecer? A nave que se aproximava era imensa. Era uma nave formada por altos e majestosos vulcões que expeliam densa fumaça e chamas para as nuvens. Raios cortavam o ar em meio à fumaça espessa e faíscas iluminavam o céu continuamente. O formato da montanha também era muito estranho, pois não havia picos. O formato do navio também era semelhante, sem nenhuma construção no topo, mas sim palácios majestosos que eram uma visão deslumbrante. Apesar de estarem envoltos em uma densa fumaça, os palácios ainda brilhavam em um dourado intenso e eram magníficos. Havia também correntes tão grossas que só podiam ser abraçadas por dezenas de pessoas flutuando no céu como a linha de uma pipa. Todas essas correntes estavam presas àquela enorme esfera completamente escura. Enquanto ela se movia no ar, as correntes colidiam umas com as outras, produzindo sons de chocalho. E quando a enorme esfera completamente escura era arrastada, produzia estrondos altos. Até o ar zumbia com os tremores, como se a esfera fosse extremamente pesada. Nesse instante, o navio navegava pelo rio impetuoso, fazendo com que o enorme rio das grandes ruínas fervesse com o calor e secasse. Os monstros peixe e os monstros do rio saltaram para a margem e fugiram. Kinmu ficou atônito por um momento e exclamou: Navio do Sol. Capítulo 79. Pastores do Sol das Grandes Ruínas. Tradutor: Ninetales Editor. Fishkrieg.
Chefe da aldeia, o boticário e os demais olharam para ele perplexos. O boticário então perguntou, curioso, Muer, você já viu este navio antes? Eu vi isso no mapa topográfico das grandes ruínas. Kinmu também vacilou mental e fisicamente. Aquela coisa enorme que parecia um navio devia ser o navio do sol que ele vira no mapa do Palácio da Supressão da Perdição. Quando viu pela primeira vez o termo nave solar, ainda estava perplexo quanto ao porquê de se chamar nave solar. No entanto, agora ele sabia. O navio do sol era um navio que puxava o sol. E o sol deveria ser a esfera negra que estava acorrentada pela nave solar. Aquela enorme bola preta deve ser o Sol extinto. Pode-se presumir que, antes da escuridão invadir as grandes ruínas, devia haver uma nave solar puxando um sol incandescente e viajando pelas terras das grandes ruínas. Kimo ficou sem palavras, porque o sol que a nave solar estava puxando se extinguiu. Já que a nave solar estava puxando o sol, o que dizer da nave lunar que foi registrada no mapa? Seria uma enorme nave puxando a lua. E onde fica o poço do sol? E o poço da lua? Pom pom. Conforme a nave seguia seu caminho, aquela que era inacreditavelmente enorme, na verdade, criou pernas tão grossas quanto montanhas. Essas pernas eram formadas por rochas magmáticas, e era possível até mesmo ver a luz através das fendas entre elas. Essas luzes eram magma semelhante ao sangue da nave solar. A enorme nave desenvolveu 24 pernas, que correspondiam aos 24 termos solares. Suas pernas pareciam muito grossas, mas cada passo que dava correspondia a uma distância de 2 milhas. A aparência do enorme objeto ainda era extremamente chocante. Surdo olhou para Mudo, que tinha um olhar febril e gesticulava. Surdo interpretou: aquele não é um sol de verdade, era um tesouro que as pessoas daquela geração criaram antes da escuridão chegar. Mudo, acho que você tem razão. A enorme nave solar se aproximava cada vez mais da cidade do Dragão da Fronteira, tornando o ar cada vez mais seco. Kimu ergueu a cabeça, mas mal conseguia ver o topo da nave. O navio era enorme demais. Os palácios deslumbrantes caíram diante de seus olhos e pareceram-lhe normais. Contudo, para parecerem normais a tal distância, era normal. Podia-se supor que esses palácios deviam ser imensos para que ele pudesse caminhar em frente a eles. Um homem adulto pareceria minúsculo dentro deles. Esse é o lugar onde a raça divina deve residir. O chefe da aldeia disse suavemente: ouvi dizer que eles eram chamados de pastores do sol e que seu deus era chamado de guardião do sol. Pastores do sol. Todos ficaram um pouco sem palavras. Na aldeia, o chefe da aldeia era quem havia permanecido por mais tempo nas grandes ruínas. Ele estava ali há várias centenas de anos e era quem mais sabia. Aparentemente, ele também tinha ouvido falar da nave solar e conhecia algumas informações ocultas. Será que há algum descendente dos pastores do sol a bordo? Será que ainda existe um guardião do sol a bordo? Murmurou o chefe da aldeia. A nave solar passou pela cidade do Dragão da Fronteira e seguiu em direção ao magnífico exército de 1000 homens e cavalos do Império da Paz Eterna. Era uma visão particularmente grandiosa e espetacular, a ponto de o exército ter se esquecido de avançar e ficar olhando estupidamente para o enorme objeto. Assustador demais, chocante demais. Tá. Uma das pernas da nave solar pousou e, com sua forma semelhante a uma montanha, esmagou inúmeros soldados na lama. Quando a perna da nave se ergueu novamente, um pequeno lago se formou com o impacto. Corram depressa para salvar suas vidas. Só então alguém reagiu e gritou antes de correr para escapar. Os soldados atrás ainda não tinham reagido, então as pessoas começaram a se apertar e a pisar umas nas outras. Quando as pessoas de trás reagiram e tentaram se dispersar para escapar, já era tarde demais. A imensa nave solar seguiu o caminho trilhado pelo Exército da Paz Eterna em direção às fronteiras do Império da Paz Eterna, esmagando inúmeros soldados em seu caminho. Não importava quantas artes divinas ou espadas voadoras dos oficiais atingissem seu casco, nada conseguia abalar essa enorme nave. Os dois grupos do exército foram fundidos em um só, resultando em um número extremamente grande de pessoas. Mesmo que tentassem escapar, não havia como. Apesar dos praticantes de artes divinas sobrevoando o local, eles eram atingidos pelas pernas erguidas pela nave solar com a mesma facilidade com que se esmaga uma mosca. A imensa nave solar continuou avançando e esmagando inúmeros soldados em seu caminho. O general Lu tentou ao máximo atacar a nave solar, mas era como uma formiga tentando sacudir uma árvore, incapaz de abalar minimamente a enorme embarcação. Nas fronteiras da paz eterna, luzes de espadas voaram e atacaram a majestosa nave montanhosa. Faíscas voaram em todas as direções, mas não conseguiram ferir a embarcação.
Quando as espadas do tesouro foram contidas, a expressão dos poderosos praticantes na fronteira mudou drasticamente. Suas espadas estavam em brasa e começavam a derreter. Nas fronteiras da paz eterna, milhares de praticantes de artes divinas lançaram feitiços e provocaram tempestades. Quando as nuvens de tempestade começaram a se formar, foram dispersadas pelo calor antes mesmo de atingirem o navio. Era um solo extinto que a nave solar estava puxando, mas ainda era um sol, afinal. Sua energia ígnea era simplesmente poderosa demais. A nave possuía 12 pares de pernas, portanto, podia se mover para frente muito rapidamente. Logo, alcançou a frente das fronteiras. Sons de rangidos cortaram o ar enquanto a nave solar parava lentamente. Sons monótonos vinham do ar enquanto o sol negro flutuava lentamente para frente, quase cruzando a fronteira do Império da Paz Eterna. Nas fronteiras, inúmeros soldados olhavam fixamente para o enorme objeto à sua frente. As fronteiras eram majestosas, mas, comparadas à imensidão do objeto diante de seus olhos, pareciam minúsculas. Alguns oficiais empalideceram, tremendo de medo e quase incapazes de se manter em pé. Já os soldados nas fronteiras, fossem eles praticantes de artes marciais ou de artes divinas, estavam todos apavorados com a cena diante de seus olhos. A nave solar que foi criada pelos seres antes da escuridão descer é realmente extraordinária. O preceptor imperial da paz eterna estava no topo do edifício, olhando para a nave solar. Aquela magnífica nave exercia uma pressão extrema sobre todos, e até mesmo ele sentia uma leve palpitação. No topo do navio do sol e em frente aos palácios, ele viu uma figura parada ali. Ele ergueu a cabeça e olhou para o sol negro. Embora esse sol negro fosse tão grande quanto um sol de verdade, ainda assim era chocante. Dá para imaginar o espetáculo que seria se o sol voltasse a brilhar. Este sol pode estar extinto, mas se o exército do Império da Paz Eterna colidisse com este objeto enorme, seria como um louva-a-Deus tentando parar uma carruagem, superestimando suas próprias capacidades. Ele podia sentir a energia divina emanando da nave solar. Ainda existem deuses celestiais vivos. Não se pode pisar precipitadamente nas misteriosas grandes ruínas. O preceptor imperial ergueu a mão e ordenou: transmitam a minha ordem para recuarem e nunca mais porem os pés nas grandes ruínas pelos próximos 50 anos. Os corações de vários generais atrás dele estremeceram e imediatamente transmitiram sua ordem. O preceptor imperial da paz eterna ergueu a cabeça e seu olhar pousou nos palácios. Então, disse suavemente: a nave solar não poderá proteger as grandes ruínas para sempre. Até mesmo os deuses celestiais morrerão. Os pastores do sol são apenas uma raça em declínio. Daqui a 50 anos, meu império da paz eterna terá o poder necessário para unificar as grandes ruínas. Portanto, não é prudente enfrentá-los de frente agora. Ele se virou e desceu da torre do portão da cidade. Os toques urgentes de gongo usados para deter as tropas ecoaram pela cidade. Ao ouvirem o gongo, os soldados fora das fronteiras sentiram como se um fardo tivesse sido aliviado e correram de volta para a linha de frente. A enorme nave solar também ergueu lentamente as pernas e mudou de direção, avançando em direção à cidade do dragão da fronteira. Pouco tempo depois, o que restava do exército do Império da Paz Eterna retornou às fronteiras e o navio do Sol alcançou a fronteira da cidade do dragão da fronteira. Ao erguer a cabeça, Kinmu viu um navio imponente rasgando os céus, arrastando um sol negro, algo que jamais imaginara. O navio Sunshi parou e suas 24 pernas se dobraram lentamente, sentando-se em posição de repouso. No pilar do dragão, todos tinham inspeções estranhas. Este navio solar não parece um navio, mas sim um ser vivo com 24 pernas. Com a nave tão próxima de Border Dragon City, ondas de calor varreram a cidade. Até mesmo as muralhas da cidade ficaram em brasa, como se fossem derreter. Deve estar aguardando a retirada completa do grande exército do Império da Paz Eterna, pois não partiu imediatamente. Ainda há um guardião do solo a bordo? Murmurou Kinmu. Sim, eu consigo sentir a aura de Deus. O chefe da aldeia tinha uma expressão grave. O preceptor imperial da paz eterna sondou as dificuldades e recuou para evitar a derrota. Jamais ousará pisar nas grandes ruínas precipitadamente pelas próximas décadas. Açougueiro, o ar de suas facas ou os pilares do dragão aqui serão destruídos. O Tyr acenou com a cabeça e olhou para a nave solar com entusiasmo. Nos preparamos por muito tempo para esta batalha, mas o preceptor imperial da paz eterna foi espantado pelo guardião do sol, nos impedindo de lutar contra aquele velho. E ao subirmos a bordo e lutarmos contra o deus? Todos fizeram uma expressão estranha e balançaram a cabeça negativamente. Esse lunático estava causando problemas. Se ainda houvesse um guardião do sol a bordo,
O Tyr provavelmente seria esmagado até a morte ao tentar arranjar briga com o Guardião do Sol usando apenas a parte superior do corpo. O chefe da aldeia e os demais desceram pelo pilar do dragão. Kinmu continuou olhando para cima, com um olhar vacilante. Ele tinha muita vontade de subir naquele magnífico navio e ver o que havia lá em cima. Que tipo de geração é essa para ser capaz de construir um objeto tão enorme que poderia até mesmo atrair e mover o Sol? Enquanto pensava nisso, a proa da nave solar inclinou-se subitamente para baixo. Kinmu ficou sem vida. Ele podia ver que a proa incomparavelmente enorme do navio era quase tão grande quanto a cidade do dragão da fronteira. O navio apenas se inclinou para baixo como se fosse extremamente leve e não tivesse peso algum. Só agora ele conseguia ver a paisagem a bordo. Havia montanhas e rios de verdade, grama e flores. Os gloriosos salões principais se erguiam imponentes e pareciam o próprio local sagrado dos imortais. Havia também muitos homens altos, tão altos que o boticário, considerado alto e robusto, parecia uma criança em comparação a eles. Emu calculou que a altura de seu povo começava a partir de 30 jardas, não ficando atrás dos fortes trabalhadores do culto do demônio celestial. O que era estranho é que, embora a proa do navio estivesse inclinada para baixo, o nível da água no lago a bordo permaneceu constante e não transbordou. Seu pingente de jade é muito estranho, possui uma aura divina e extraordinária. Capítulo 80 Guardião do Sol. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. No coração do navio do Sol, uma voz clara e alta ecoou. O pingente de jade em frente ao peito de Kinmu flutuou suavemente e pareceu voar em direção ao navio do Sol. O coração de Kinmu estremeceu levemente e ele olhou na direção da voz apenas para ver um gigante gigantesco falando. O gigante era várias vezes mais alto que os outros gigantes e parecia um deus celestial. Ambas as pernas dela afundaram no casco do navio. Mais da metade das pernas estavam presas no casco e ela afundava até a altura dos quadris. Mesmo assim, ela ainda tinha 300 metros de altura. Ela tinha 4 braços e cada um deles se agarrava aos pilares. Cada pilar tinha correntes que se enrolavam ao redor dele. Essas eram as correntes que prendiam o sol negro no céu. Seu corpo se envolto em chamas como o de um ser humano em chamas. A energia flamejante fez Kinmu sentir como se estivesse sendo queimado ao observá-la. Estranhamente, quando Kinmu viu suas feições, não eram as de uma mulher adulta, mas sim as de uma menina ainda mais jovem que ele. No entanto, com um corpo tão alto e enorme como poderia ser uma menina. Ela parecia muito exausta e estava ofegante. O senhor reconhece este pingente de jade? O coração de Kimo estremeceu e ele imediatamente retirou o pingente de jade do peito. Então, viu as 4 mãos da gigante se soltarem e seu corpo encolher gradualmente. Em pouco tempo, ela se transformou de uma gigante com mais de 300 metros de altura em uma garotinha e uma cabeça mais baixa que Kinmu. Senhor. Sua voz era muito melodiosa e ela sorria alegremente. Ela respirou fundo algumas vezes antes de continuar. Eu não sou do último ano. Ela fez um grande esforço para puxar as pernas para fora do casco da nave. Essa nave solar era muito estranha. Suas pernas estavam fundidas à nave e as chamas da nave eram como vasos sanguíneos penetrando suas pernas, exigindo um esforço enorme para conseguir puxá-las. Quando ela retirou as pernas, o local onde estava voltou ao seu nível original. Onde suas pernas e a nave haviam se fundido, havia 2 buracos que estavam se regenerando lentamente. Essa menininha tentou andar, mas suas pernas tremiam e ela quase caiu no chão. Imediatamente, ela usou suas 4 mãos para amortecer a queda e perguntou, envergonhada: Você pode vir a bordo? Kim olhou para os outros gigantes a bordo do navio do Sol e apenas o gigante mais velho assentiu: Deixe-me embarcar. Um gigante vestindo roupas simples aproximou-se da proa do navio e estendeu o braço. Seu braço serviu de ponte entre o pilar do dragão e o navio do Sol. Emu hesitou por um instante e pisou na palma da mão do gigante, atravessando seu braço robusto para alcançar o navio do Sol. No navio, ele ficou um pouco surpreso. Estava muito mais fresco do que esperava. Inicialmente, imaginara que aquele lugar seria tão terrivelmente quente quanto uma fornalha, mas jamais imaginara que fosse tão refrescante. Muer, seu pequeno malandro. Na cidade do Dragão da Fronteira, o chefe da vila e os demais também perceberam a anormalidade a bordo do navio do Sol. Ao se virarem para verificar, viram Kinmu subindo pelo braço do gigante e embarcando no navio do Sol. O boticário não conseguiu conter um sorriso de raiva. Ele realmente tem muita coragem. Ousou embarcar no navio dos deuses. O açougueiro sacou suas 2 facas de abate de porcos, transbordando em fúria assassina. Eles ousam roubar nosso filho, então vamos massacrar todo mundo.
O chefe da aldeia olhou para ele e disse calmamente: Eles não têm más intenções. Deixe Moeda em paz. Não parece haver nenhum deus a bordo daquele navio. Kinmu caminhou até ao lado da menina e o navio do sol inclinou-se gradualmente para trás, na horizontal. Como não caminhava há muito tempo, as pernas da menina estavam trêmulas e era exaustivo para ela se levantar para cumprimentá-lo. Portanto, ela só conseguiu se curvar diante de Kinmu enquanto estava sentada. Kinmu retribuiu o cumprimento e entregou seu pingente de jade em suas mãos. A menina o examinou cuidadosamente, pensativa. Uma linguagem estranha e enigmática saiu de sua boca enquanto ela perguntava a um velho gigante ao seu lado. O velho gigante exibiu uma expressão de espanto e examinou Kinmu, respondendo em uma língua semelhante, porém difícil de entender. A linguagem de Deus. Kinmu ficou surpreso. O jovem e o velho conversavam em língua divina. Ele já tinha ouvido a língua dos deuses antes, mas não entendia o significado. Portanto, não fazia ideia do que estavam dizendo. Ambos trocaram algumas palavras e a garota devolveu o pingente de jade para Kinmu. O avô patriarca disse que seu pingente de jade não é de um deus, nem de um demônio, nem de um Buda. Ele já viu coisas assim antes e deve ser da Vila Despreocupada das Grandes Ruínas. Vila Despreocupada? A mente de Kinmu estremeceu. Onde fica a Vila Despreocupada? A garota então perguntou novamente ao velho gigante, que hesitou por um instante antes de dizer algo enigmático. A garota balançou a cabeça. A vila despreocupada é muito misteriosa e só aparece quando a escuridão encobre as grandes ruínas. Ele também não sabe onde fica. Kimu ficou um pouco desapontado e lembrou-se do nome Vila Despreocupada. Vila Despreocupada poderia ser seu local de nascimento, onde seus pais estavam. Independentemente do que acontecesse, ele teria que encontrar esse lugar. Eu fui impressionante, não foi? A garota deu uma risadinha. Kinmu ficou sem palavras, com uma expressão estranha. Você é quem estava pilotando o navio do Sol e espantou o grande exército do Império da Paz Eterna? A garota estava imensamente orgulhosa de si mesma. Você não esperava por isso, né? Kinmu realmente não esperava por isso. Não só o preceptor imperial da Paz Eterna ficou assustado com ela, como até mesmo o chefe da vila, Mudo, e os demais se assustaram. Eles pensaram que havia um deus celestial extremamente antigo a bordo do navio do Sol, e foi por isso que o preceptor imperial da Paz Eterna especulou que seu poder não era para o dela e recuou. Eles jamais imaginariam que era aquela garotinha que controlava a nave solar. Claro, a nave solar era simplesmente chocante demais e poderosa demais, por isso cometeram tal erro de cálculo. Meu nome é Yan Jinjin. Qual é o seu nome? Perguntou a garotinha, curiosa. Kinun. Kinmu hesitou e disse: Eu também não sei se meu sobrenome é Kin ou se me chamam de Kin. Foi por causa dessa palavra Kin no meu pingente de jade que o chefe da aldeia escolheu meu sobrenome como Kin. O significado de Mu é pastorear vacas. Qual o significado de Yan Jinjin? Significa que há muitos sóis e muito fogo. Yan Jinjin fez o possível para se levantar, mas como não usava as pernas há muito tempo, caminhava com dificuldade. Kinmu percebeu que os músculos de ambas as pernas estavam ressecados e muito finos. Havia apenas pele grudada aos ossos, sem um grama de carne. Ela estava tão magra que as pessoas não conseguiam deixar de ficar chocadas. Quando nasci, eu era como um sol. Minha mãe morreu queimada pelas chamas que consumiam meu corpo, por isso o avô patriarca me deu o nome de Yan Jinjin. A expressão de Yan Jinjin tornou-se sombria. Quando eu era criança, o patriarca disse que eu tinha o sangue do guardião do sol em meu corpo. O poder do guardião do sol é muito forte e me permite ser reconhecida pela nave solar, controlando-a para viajar pelas grandes ruínas. Só eu, da minha raça, posso controlar esta nave, portanto, tornei-me a guardiã do sol desta geração. Então ela sorriu alegremente de novo. Você é o menino que pastoreia vacas e eu sou a menina que pastoreia o sol. Quando me fundi com a nave solar, meus poderes ficaram muito fortes como os de um deus celestial. É por isso que consigo espantar os vilões. Te assustei agora? Kimu sorriu. Você fez isso. Yan Jinjin baixou a cabeça. Desculpe. Eu estava muito cansada agora há pouco, por isso parei aqui para descansar e acabei te assustando. Kimu ficou surpreso e sorriu. Tudo bem. Por que suas pernas são tão finas? O vovô disse que o sol do nosso clã da manada solar se extinguiu. Portanto, quando controlo a nave solar, ela absorve meu poder, me deixando cada vez mais magro. Yan Jinjin continuou: Quando meu poder se esgotar, me tornarei como o antigo guardião do sol, fundindo-me com esta nave. Foi assim que meu pai morreu. Se o sol pudesse reacender, a nave solar absorveria o poder do sol e até mesmo nutriria o guardião do sol, tornando-me muito forte. O coração de Kinmu vacilou. Ele olhou para o sol negro no céu e murmurou: Precisar acender o sol?
Quem seria capaz disso? Talvez apenas um verdadeiro Deus celestial pudesse. Por que você precisa guardar este lugar e ser o guardião do sol? Porque é nosso dever, dos pastores do sol. O guardião do sol é um clérigo. Há muito, muito tempo atrás, não sei exatamente quanto. Enfim, há muito tempo, nós, pastores do sol, fomos designados guardiões do sol para proteger a nave do sol e as grandes ruínas. Esse dever foi então passado de geração em geração. Quanto a quem nos nomeou guardiões do sol, também não faço ideia. Talvez o avô patriarca saiba. Yanjinjing estava muito alegre e parecia não ter amigos para brincar. Ela se sentou e conversou sem parar com Kim Mu, falando sobre todas as coisas interessantes que tinha visto durante sua viagem. Kim Mu olhou em volta. O clã da Manada do Sol era composto inteiramente por gigantes e havia meninos e meninas que poderiam brincar com Yan Jinjin. No entanto, todos reverenciavam muito Yan Jinjin e não ousavam se aproximar. Além disso, essas pessoas também eram muito altas e robustas. Eram muito mais altas e fortes do que Lian Jinjin. Lian Jinjin parecia pertencer mais à raça humana e era diferente delas. Qin Mu supôs que talvez Yan Jinjin tivesse sangue humano. No entanto, era possível que isso se devesse ao fato de seu poder estar sendo absorvido pela nave solar, o que teria reduzido seu tamanho. O que era estranho era que, quando Yan Jinjing se fundiu com a nave solar, ela se tornou anormalmente alta e robusta, como uma deusa celestial imponente, o que significava que seu palpite poderia não estar correto. O que ele não sabia era que o clã da manada solar não era naturalmente enorme. Isso acontecia porque eles tinham que ficar na nave solar, onde uma energia divina fluía no ar. Quando os membros do clã da manada solar consumiam alimentos, eles absorviam essa energia divina sem saber, o que fazia com que seus corpos se tornassem anormalmente altos e robustos. Isso ocorreu porque o poder de Yan Jinjin foi absorvido pela nave solar, portanto, o poder que ela ingeriu não foi suficiente para compensar o poder absorvido. Por isso, ela não se tornou alta e robusta como o resto de seu clã. Quando ela se fundiu com a nave solar, o poder da nave solar e o dela se combinaram, e foi por isso que ela pôde se tornar tão imponente quanto uma deusa celestial. No futuro, se eu tiver a capacidade, ajudarei você a acender o sol e a se libertar, declarou Kinmu. Realmente. Os olhos de Yan Jinjing brilharam intensamente e ela disse animadamente: esperarei ansiosamente por esse dia. Então poderei andar e ser como todos os outros. Kinmu assentiu com a cabeça pesadamente e sorriu. Com certeza encontrarei um jeito de fazer esse sol brilhar. Nesse instante, o patriarca gigante aproximou-se e disse: Guardião do Sol, o exército do Império da Paz Eterna recuou completamente. Yan Jinjing levantou-se com dificuldade e acenou para Kinmu com um sorriso doce: Eu também preciso ir. Partirei do mar estelar e sairei do Poço do Sol. Se quiser me encontrar, basta vir ao Poço do Sol. Kinmu assentiu com a cabeça e a garota caminhou cambaleante de volta para os pilares. Assim que sua mão tocou o pilar, seu corpo se expandiu rapidamente e suas pernas afundaram na nave solar, fundindo-se a ela. Suas mãos agarraram-se aos outros 3 pilares e seu corpo começou a arder em chamas intensas, tornando-a inacessível. O patriarca gigante aproximou-se e mandou Kinmu de volta para a proa do navio. O velho pastor do sol, de cabelos grisalhos, tinha um tom de profunda tristeza na voz quando disse suavemente: O guardião do sol não tem muitos anos de vida. O coração de Kinmu estremeceu e ele ergueu a cabeça para olhar para o ancião. Em seguida, olhou para a gigante em chamas e viu Yan Jinjin sorrindo para ele. Se você for uma hóspede da Vila Carefree, talvez tenha uma maneira de reacender o sol. Afinal, o patriarca gigante hesitou por um instante e não prosseguiu com suas palavras. Em vez disso, enviou Kinmu para baixo do navio e aquele artefato inimaginável, criado pelos deuses, começou a se erguer lentamente e a caminhar em direção ao mar estelar. Ao pôr do sol, a luz solar inclinada incidiu sobre a antiga nave, que gradualmente se afastou. A escuridão do sol também diminuiu gradualmente e, em breve, a nave solar desapareceu completamente. O sol negro tornou-se um ponto negro tão minúsculo que se tornou imperceptível.